E eu não pensei numa frase. Eu esqueci. Bem-vindo ao Humanoias, um podcast onde debatemos sobre as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Fernando e provavelmente eu teria Alzheimer. Meu nome é Juliana e eu tenho branco sempre. Tipo agora, aí... Meu nome é Rafael e eu morro de medo de ter Alzheimer. E o episódio de hoje, então, Fernando, sobre o que é? Esquecemos. Que otário. E o episódio de hoje é sobre o filme Alice, né? Para Sempre Alice. Tem que falar Quer para falar? sempre Alice, senão vão pensar que é Alice no País das Maravilhas. Quem Para sabe? sempre, Alice. Spoiler, né? Assim, fiquem... Spoiler, ela não durou pra sempre. Por quê? Por que eu fui conhecer esse cara no mundo? Eu vou morrer. Não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar é, queridos telespectadores ou ouvintes, se vocês querem assistir esse filme, vocês não gostam de Muito boa, spoilers, desculpa. Não ri. Não foi engraçado. Não foi, não. Não achei graça. Tá bom. Pode falar. posso? Pode, Obrigada. pode. Ele só tá chorando. Se vocês querem ver esse filme e não gostam de spoilers, por favor, parem de ouvir ou assistir nesse momento, porque vai ter Ela morre no spoiler. fim. Mentira. Ela não morre no fim, não. Na verdade, a gente não sabe, né? Não, sim, no fim todo mundo morre. sim. Sim. Por isso que eu falei que ela não durou pra sempre. Então, porque vai ter spoilers, né? E se você não gosta disso, dá uma pausadinha, assiste, chora bastante e volta. Se beleza? você assistir esse vídeo e não lembrar do filme, você provavelmente tem Alzheimer. Fato. Posto isso, vamos lá. Queria falar uma coisa. Pode ser um erro meu de tradução, mas o nome do filme é Still Alice, né? Still Alice. Então é no sentido de que ela ainda sou Alice. ela, né? É. Então, porque eu fui ver o filme pensando, para sempre Alice, sei lá, Forever Alice. E aí aí nos créditos aparece, né, o nome do... Parece ela dançando. Forever. Aí ela esquece de que ela, vindo no final assim, ela olha e fala assim, para sempre eu. E o nome em inglês, ele é muito mais, né, tipo... Ah, mas isso é um problema de tradução. Que eu Não, acho que a gente sim, tem no eu entendo. É só você lembrar que o chamado em inglês chama The Ring. É. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não sabia disso? Não. Meu Deus, The Ring. É, o anelzinho que você vê na O TV, anel né? da TV, que é o poço. Faz Ring. todo sentido, pra mim o chamado é porque ligava. É, a ideia da tradução É. foi essa, que é uma ideia não muito boa, né? O Ring é muito É mesmo. muito melhor. Inclusive, em japonês também é Ringo, né? Que é... Da Ringo! Então, Eu prefiro o chamado. Eu prefiro The Ringo. Vou ter que falar com a entonação. Chega, não tem café pra você, Eu você tenho já que tomou. falar que eu dou chapado de remédio, então... Tem que falar é. com a entonação certa, tá ligado? Como se Ringo. fosse Naruto. Isso. Detabalhou. Foco, que motivo. Então é tipo, que mesmo nela passando o processo de Alzheimer, esquecendo das histórias. Ela passa dela. o processo de Alzheimer? Qual é a sinopse do filme, Fernando? Mulher tem Alzheimer precoce. Não é a sinopse do filme, é o Datena falando, tá ligado? Mulher de 52 anos tem Alzheimer precoce. O filme! Fernando, força, você consegue. É isso que é vir sem vir pra academia. Eu Você fico é mais forte. energias. Você é mais forte Vai. que a de pirona. Respira. Respira. Acalma. Olá, pessoal. Então, o filme ele Sim, fala Joe. sobre um caso de uma... É uma coisa que existe de verdade, Alzheimer precoce, tá? Mas ele é uma ficção, não é um drama, não é uma história real de alguém específico e tal. Mas de uma mulher, que ela é uma professora, ela trabalha no meio acadêmico, ela é reconhecida internacionalmente, super inteligente, super competente. E que ela acaba tendo os sintomas de Alzheimer com 50 anos. Então, normalmente os Alzheimer ele vai lá para 60 e tantos, né, 65 anos mais ou menos. Na verdade, não. Segundo dados aqui, se você tem sintomas demenciais entre 45 e 64 anos, você está sendo antes do esperado, né? Então você está manifestando como forma de pré-senil, assim. Não é nenhuma Mas é porque idade tem uma esperada. diferença entre demência e Alzheimer, né? Isso a Não, gente tem ok, que a gente explicar vai entrar depois. aí daqui a pouco.
Mas aqui não é só o Alzheimer, assim, qualquer demência, qualquer questão demencial. Então ela tem, muito antes esperado, Alzheimer. E não é, tipo, algo que tem sintomas de Alzheimer, não, é Alzheimer mesmo. E a história se passa nisso, enquanto ela vai, como assim, né, deteriorando devido ao diagnóstico, e como que vai ser o processo da família lidar com isso, né, com o quanto que ela vai se impactando no dia a dia dela, vai esquecendo de coisas pontuais. E que eu acho maravilhoso no filme, não sei se vocês perceberam isso, eu estava muito chapado de dopamina, muito chapado de pirona. Mas o maluco deu lá. Ai, Stewart! Ela... A filmagem, né, sempre quando ela esquece de algo, não aparece, fica borrado. Então, quando ela esquece o rosto, ela esquece quem é a filha dela, ela só tá ela, né? Você só vê a personagem principal e a filha é um borrão. E depois que ela vai conversando com ela, vai, né, clareando. E isso acontece quando ela tá correndo e ela não sabe mais onde ela tá. Tudo é um borrão. Sim. Tipo, aí você fica naquela sensação de eu também não sei onde eu tô e eu não sei o que tá acontecendo aqui, sabe? Com quem que ela tá falando, também não sei. E eu achei, tipo, genial essa questão do filme. E além da atuação dela ser fudida. Maravilhosa. Eu amo. Esqueci o nome dessa atriz. Eu pensei em anotar e falei não. Aqui. Qual que é o nome dela, aqui, gente? Para sempre Alicinha. Alicinha. O nome dela é Julianne Moore. Gente, ela atua muito, né? Assim, eu gosto muito, porque você vê o declínio mesmo, né? Até o olho dela vai ficando vermelho. Isso que eu queria saber, isso é um sintoma? Então, eu acho que não necessariamente é um sintoma, mas isso caracteriza mais essa ideia de senilidade, entende? Então, tipo, eu acho que ela vai tendo problema de sono, e aí por isso vai começando a ficar vermelho, então a gente vê ela acordando no meio da noite, confusa. Então, eu não sei dizer se o negócio dos olhos não é um sintoma, porque o Alzheimer ele é uma mistura de uma doença neurodegenerativa com uma doença vascular, né? Então tem uma coisa aí de sistema circulatório, principalmente no cérebro, que talvez influencie nisso, deixe, sei lá, o vaso dilatado, mas eu não sei dizer, não sou neurologista. Pode ser. E né, nessa cena, né, tem uma cena que ela vê o vídeo que ela gravou, depois a gente fala sobre esse vídeo, que tá ela nova ainda, entre aspas nova, né, tipo, ela no início do sintoma, quando ela tem um diagnóstico, e ela já cagadaça sabe, no fim ali. E você vê a diferença, né, até física, e você fica, isso que você tá falando de uma atuação, né, não tinha maquiagem ali, não, era só uma atuação. E você fica tipo, porra, eu achei excelente. Depois que você vê os vídeos do Jim Carrey fazendo a cara do Grinch sem maquiagem, eu não duvido de mais nada. Eu nunca vi. Nossa, depois eu te mostro. Ele consegue distorcer o rosto dele de um jeito, sem maquiagem, sem nada, que ele fica igualzinho ao Grinch. Caraca. Caramba. Enfim, essa cena a gente fala mais pra frente, porque é a minha cena favorita. Nossa, essa é a sua cena favorita? Eu acho que você precisa dar um abraço. É onde, tipo... Assim, eu quebro em vários momentos desse filme. Eu anotei o momento que eu comecei a chorar copiosamente. Foi nos 24 minutos. Tem uma que eu solucei aqui. Eu choro muito nesse filme. Você não chora? Eu não choro. Eu choro muito nesse filme. Mentira, eu comecei a chorar. Chorei no Marley e eu. Eu não assisti Marley e eu. Não, com cachorro eu choro, com gente eu não. Eu assisti Marley e eu. Não assisti, eu me recusei. Você assistiu Marley e eu? Inconsciente? Não. Só o Rafael. Tem aquele outro do cãozinho japonês que ficou esperando uma nossa. Hachiko, puta, esse destrói. Esse destrói, mano. O cara morre e ele fica lá 10 anos esperando no mesmo lugar. Esse eu chorei muito. Enfim, no Para Sempre Alice eu comecei a chorar no 24º minuto. 24º minuto. E aí, a partir daí, a torneira fica aberta. Vamos ver o que acontece no 24º. É um drinking game, quem aguenta mais. Para Sempre Alice, eu choro demais. Mas pra mim, essa última cena, por que ela é a mais tensa? Porque seria exatamente o que eu faria. Não, eu também. 100%. E eu ainda queria trazer aqui uma indicação de livro e uma questão de episódio pra gente fazer. De um livro que chama Cartas para D. Você já me falou 300 mil vezes. Esse livro eu quero tatuar na minha testa. É sério, porque é uma história real de um cara... Ele se tornou um sociólogo. E ele conheceu a esposa dele quando ambos tinham 20 anos, eu acho que ou era na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda, tipo, ele é bem velho, já morreu há muito tempo. Really? Não sabe se ele foi o cara de 120 anos. Se for Matusalém, nem 120 anos, acho. Acho que foi a Segunda Guerra. Foi a Segunda Guerra. Segunda Guerra, tudo bem. Aí no início da Segunda Guerra ele tinha lá uns 20 e poucos anos, conheceu a esposa dele.
E ele vai contando o quanto era precária a vida deles, o quanto, tipo, acho que a casa dele só tinha um sofá, e quando ele conheceu, ela era maravilhosa, tipo, eles estavam, sei lá, num bailinho ali, numa festa, e ela foi pra casa dele e ela não se importou, tipo, ele sempre se achava meio que inferior, meio que pobre e tal, e foi uma relação boa, só que ele escreve esse livro com 80 anos, e ela já tá com 80 anos, só que com uma doença... eu não lembro o nome da doença, mas ela ia morrer, não tinha tratamento. E ele escreveu esse livro para ela, se desculpando de várias questões da história, de que ele se arrependia. Então ele fala de muitas vezes quando ele começou a ter sucesso, uma certa fama, relevância, de ser um pouco mais arrogante com ela, de meio que menosprezar um pouco. Preciso reler esse livro, mas eles juntos, com 80 e tantos anos, e ele vai escrevendo esse livro quanto ele... Cara, eu tô há 60 anos com você, há 60 anos do seu lado. Não existe uma vida onde você não exista. Então eu não consigo imaginar, conceber, existir num mundo onde você não faz parte. E aí ambos decidem junto... Ela vai chorar. Mano, é lindo. Isso aí, eu estou com os hormônios à flor da pele. Então. E é lindo porque é uma história real e eu não consigo nem usar minha moralidade ou algo do tipo pra julgar. Ambos decidem se matar juntos, tomam remédios e morrem juntos na cama, juntos, porque eles não conseguiam ver uma existência sem a presença do outro. E aí você fica tipo... E ele escreveu esse livro, sabendo desse plano, sabendo de tudo isso, deixou escrito, se mataram. E eu fico, mano... Não julgo. Romeu e Julieta nunca fica velho, né? Não, Romeu e Julieta é uma bosta. Tipo, a história dos burguesinhos safados que, ai meu Deus. Mas o final... Os caras tinham, tipo, 18 anos, né? Foi a primeira namorada, cara. Supera. Se você pensar... Perdeu a virgindade. Isso é sexo. Se você pensar que ela era medieval e 18 anos... 18 anos era minha vida. Realmente, 18 anos ele tava dúvida senil. Já era um adulto há muito tempo. Mas vamos fazer o episódio mas sobre tipo, isso. é incrível. E é um livro curtinho, né? Porque eu acho que eu não tinha muito tempo pra escrever. Até o final do veneno fazer frio. Tô escrevendo isso aqui, mas já tomei. Nossa, eu lembro de chorar nesse livro, mano. De, tipo, é muito brutal, assim, sabe? Tipo, você sabe que Eu acho que eu não tenho emoções, né? Não faz sentido isso. Vamos ver. Vamos ler o livro e aí... Eu vou ler esse livro. Cartas para D. É D. Ponto, que é o nome da moça, começa com D, eu não lembro. Mas o livro realmente também não fala o nome dela na capa. Enfim, para sempre Alice. É sempre Alice. Mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Alzheimer, né? Precoce. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que fazer, e aí aqui é um dado mais clínico, talvez não tenha muito a ver com o filme, mas é diferenciar o Alzheimer de uma demência qualquer aqui, né? Porque quadros demenciais existem diversos, né? Existe, sei lá, demência frontoparental, Lobo temporal. demência de lobo temporal, existe... Tipo, demência até por hidrocefalia. Então, o processo de envelhecimento... Assim, existem processos, né? Tem uma hierarquia. Então, o comum de se esperar de qualquer idoso é um processo que a gente agora chama de declínio cognitivo leve, se eu não me engano. Isso. Não? Não, porque não é um declínio... Então, é isso aqui eu acho muito legal desse livro. Porque... Ele lambeu o livro. Eu lambi, eu fingi... Ele é saboroso. Fingi que ele é uma delícia. Por quê? Porque o debate que está sendo mudado agora, eu acho maravilhoso o que ele fala, a gente estava conversando um pouco antes, é que envelhecimento não é passagem de tempo. Tipo, o envelhecimento de um corpo não é simplesmente você passar do ano 1 de vida ao ano 60, mas é o que você faz no tempo. Então, ele vai mostrando o quanto é diferente o corpo de um indivíduo que passou do ano 1 ao ano 60, por exemplo, não se cuidando, e um indivíduo que passou do ano 1 ao ano 60 fazendo atividade física, estudando, tendo uma alimentação saudável. O envelhecimento é extremamente mais grave, a consequência, né, vamos dizer assim, é mais prejudicial no indivíduo que não se cuidou, não fez nada, ou nenhum fator protetivo ali, né, um comportamento que fosse amenizar o impacto durante esse tempo. Então, ele vai trazendo o quanto que, não, o envelhecimento é o que você faz no agora. E quando ele fala desse comportamento cognitivo leve, é que você vai ter isso sempre que você comparar um idoso com um jovem.
Sim. Porque você tem, obviamente, alterações fisiológicas que vão fazendo que você vai ter perdas cognitivas específicas. Sim. Isso é o esperado. É esperado, mas não é um comprometimento cognitivo. Ele vai ter um comprometimento cognitivo se você comparar ele com outro idoso. E aí ele for tá outro abaixo do idoso esperado. sedentário, carregado, tá. Então, você vai ter um comprometimento cognitivo comparado a um jovem. Não. Mas não que você Mas eu acho que o ponto é esse, né? De tipo. Pelo menos a ideia do transtorno não, né? Do declínio cognitivo leve. É porque tem lugares que eu já vi chamando de transtorno. Nossa. Você tem um transtorno de novo. Tem 4 agora. Ser velho é um transtorno. Mas, enfim, a ideia do declínio cognitivo leve, em partes, é justamente isso, né? De que a atividade cognitiva, ela tem um declínio ao longo dos anos. Então, que é esperado, exato, né? Não é algo patológico. Então você fala, sei lá, a vovozinha tá esquecendo as coisas. Não necessariamente Alzheimer. Às vezes ela só tá... faz parte do processo de envelhecimento. É que nem o sono, né? Mudança no sono e vigília. Por isso que velhos acordam cedo. Costumam acordar muito... idosas. É velho. É por isso que idosos, tá bom. Você PC. É por isso que idosos acordam cedo. Mas porque tem uma alteração do sono e vigília, né? Eles Você quer essa palavra calçada. Oi? Você quer essa palavra calçada. Eles acordavam cedo. Pode ser também. Pode ser pra reclamar do gramado. Enfim. Mas a ideia é essa, tem uma alteração do sono e vigília, tem uma resistência a uma série de hormônios, eles acabam ficando mais sensíveis à luz, o ciclo circadiano muda. Então tem uma série de mudanças fisiológicas que acompanham o envelhecimento. E a mudança cognitiva é uma delas, né? Então, não necessariamente o idoso, esqueceu alguma coisa, não reconheceu tal lugar. Pode ser um processo de envelhecimento normal, né? A ideia é sempre explorar para ver o quanto isso acontece, se está acontecendo o tempo todo, se a pessoa está se desorganizando muito. Então, a gente começaria no declínio cognitivo leve. Aí a gente passaria para a segunda etapa, aí, que seria um processo demencial já, mas não necessariamente um Alzheimer. E aí, como a gente comentou, existem vários tipos de demências diferentes, cada uma vai afetar o funcionamento da pessoa de formas diferentes, né? Então, uma demência frontotemporal, por exemplo, acaba afetando muito o humor da pessoa, ela fica muito mais volátil, ela acaba tendo mais uma reatividade, um descontrole emocional maior, não necessariamente se mostra como, esqueci o fogão ligado, né? Tem uma manifestação diferente. Você pensa numa demência de lobo temporal, agora essa sim, é mais bem voltada para a memória, mas não afeta tanto a estabilidade emocional da pessoa, porque tem uma certa localização cerebral aí. Então, tem esses processos demenciais que existem também ao longo do envelhecimento, mas nenhum deles necessariamente é Alzheimer. Por que nenhum deles necessariamente é Alzheimer? Porque Alzheimer é uma condição muito específica que trata de uma degradação do tecido que meio que encobre os neurônios, e com essa degradação a pessoa vai perdendo funcionalidades, e pelo que eu lembro do Alzheimer, ele é ascendente, né? Então ele costuma começar na base, nos gânglios da base do cérebro, ele sobe. Então, quando a pessoa começa a ter esses sintomas de esquecimento, de variabilidade emocional, a doença já está avançada, porque ela normalmente começa com uma alteração sinestésica, com uma mudança de padrão de sono muito grave, noção de espaço, né, de quanto espaço a pessoa ocupa, então às vezes esbarra mais, fica mais desastrada. Então, esse é o início realmente da doença, justamente porque ele tem esse padrão ascendente de degradação cerebral. E isso é o Alzheimer, né? Essa é a doença de Alzheimer, que até então não tem cura. Exato. Eu achei uma coisa legal que eles trouxeram no filme, de que o médico, né, o neurologista dela, fala pra ela de que, normalmente, quando não dá pra você precisar o quanto que o Alzheimer, quão rápido o Alzheimer vai avançar ou não, né? Não tem como você precisar isso. Mas de que nota-se que quando a pessoa tem... quando a pessoa é mais inteligente, no sentido de que ela faz mais uso do cérebro em coisas acadêmicas e etc., normalmente esse declínio é mais rápido. Por quê? Porque demora-se para perceber os buracos aí. Demora para perceber os sintomas. Por quê? Porque a pessoa vai sempre se adaptando e ela não percebe que ela tá tendo dificuldade com aquilo. Foi anotando todas essas observações do filme, né? Que eu achei que o filme ele foi muito preciso. Sim. E o filme não ganhou nenhum prêmio. Não ganhou nenhum prêmio? Nossa, eu amo esse filme, gente. Sério. Você assistiu esse filme? Não vi. Vale a pena. Prêmios. Ganhou o Oscar. O filme não ganhou porra nenhuma, só o Oscar. Caralho, ganhou prêmio pra porra. Ganhou o Oscar de melhor atriz. A Julianne Moore.
Porque eu coloquei aqui prêmio, tipo, visão geral na pressionada, mas ganhou prêmio. Aí tem um tópico prêmios. Aí lá, prêmios. Caralho, eu acho um filme fantástico. Melhor filme independente. Só perde pra Senhor dos Anéis. Melhor atriz independente. Ela ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, todos os prêmios do filme. São dela. É dela, não é do filme. Não, a atuação dela dela foi perfeita. muito boa. É muito boa. Quase o Rei Viserys. Quase o quê? O Rei Viserys. Vocês não viram House of the Dragon? Não. Ah, vamos pro inferno, cara. Poxa, Talvez. vocês precisam, poxa. Não, Então, é interessante, né, que o filme começa num jantar de família, né? E aí o cunhado e a filha estão conversando sobre quanto a filha, né, da Alice e a outra irmã que não tava lá, brigavam muito. E ela tem uma confusão mental e ela acha que tá falando dela e a irmã dela. Que morreu quando ela tinha 18 anos. E aí, tipo, não. E você começa naquela confusão. E aí você tem, quando ela vai dar uma palestra sobre um tema que ela domina, que é o tema da tese dela, de que ela escreveu livros, diversas palestras sobre isso. E ela começa, e aí ela esquece a palavra que ela queria falar no meio da apresentação, ela trava. Só que aí ela... Não, ela esquece até que idade é... Porque ela estuda bebês de 18 meses até 2 anos e meio. Aí ela fala isso. Aí ela continua um pouquinho e aí ela tinha que lembrar de novo 2 anos e meio. E ela esqueceu. Tipo, até que idade era? Aí ela... Eu acho, não sei, a minha percepção foi outra, porque ela tava falando no discurso dela, e ela trava, e aí eu até voltei pra ver se era isso, de que ela fala exatamente até a estocagem da linguagem aprendida, porque ela travou numa palavra que ela falar, até a estocagem da linguagem aprendida. E a próxima cena é ela no táxi, e ela fala vocabulário. Tipo, era essa palavra que ela não conseguiu lembrar. Então, o que ela fez? Para ela ter uma questão cognitiva maior, eu não consigo lembrar a palavra que eu quero dizer, que fica na ponta da língua, então eu faço a definição dela. Então, o que é o vocabulário? Estocagem de linguagem aprendida. Então, o quanto ela vai dando a volta nessa dificuldade e ninguém vai percebendo porque ela consegue. É o que a Juliana falou, né? Querendo ou não, quem tem exemplo do filme. Mas a parte cognitiva acaba conseguindo justamente mascarar isso. E aí, se a pessoa tem uma boa habilidade de vocabulário, ela vai falando, ela continua falando rebuscada, ninguém percebe, né? Então, e diversas vezes você vai vendo isso ocorrendo, né, de forma sutil no filme, assim, né? Se a pessoa vai ver o filme sem saber do que se trata, ela não vai pegar essas pequenas questões. Pode voltar. Não, pode continuar. Eu queria... Não, depois eu pergunto isso. Mas... Lá vem as perguntas. Não, eu deixei até em... Só pra você não ler, vou até subir aqui. Eu não consigo, eu tô sem óculos. Tá, eu deixei sublinhado, assim. Não enxergo nada. Aí eu quero deixar mais pro fim, pra gerar um debate um pouco mais sobre... mais a percepção individual sobre o filme e sobre o Alzheimer, né? Uhum. Mas... no livro ele começa a falar de como você consegue identificar isso, né, aos poucos nos idosos. Então ele fala de dificuldades específicas. Então, por exemplo, como você falou, existem vários tipos de demências, mas nem tudo vai ser Alzheimer. Só que o Alzheimer, ele dentro das demências, ele é de 65, 70% das demências são Alzheimer. Uhum. Então, a grande probabilidade de ser Alzheimer, né, porque é o que mais ocorre. Aí, a gente tem uma questão que a gente tem que dar uns tapinhas nos médicos, né? Por quê? A gente se mete pau no médico, né? Não, mas merece. Claro que se eles não merecessem, a gente não metia pau neles. Gente, desculpa, vocês precisam aprender a estudar. Assim, médico tem uma questão muito importante de que depois que sai da faculdade, acho que é Deus. Parou, não estuda mais, fez especialização e nunca mais estuda. Porque assim, pra você fechar o diagnóstico de Alzheimer, você tem que ter o PET scan, você tem que fazer uma série de testes que vão além do Mini-Mental, que é um dos testes que ele faz no filme. Então, o Mini-Mental é um teste rápido, né? Um teste mini-mental, que é um teste rápido pra gente perceber se tem algum possível declínio da memória. E aí, a partir disso, você vai buscar com não só outros memória, exames né? Tem uma questão de orientação também, né? Espaço, tipo, onde a gente tempo, tá, que dia, o endereço, que dia hoje. Memória. Isso é as últimas coisas que vão ser prejudicadas no Alzheimer. Exato. Então, assim, é um exame que se faz de rotina quando você começa a ir atrás de neurologista e etc. Para exatamente orientação.
Depois disso, você percebeu algum declínio nesse sentido, você tem que fazer outros exames, né? Então você vai fazer um PET scan, você vai fazer um exame sanguíneo, você vai ver a quantidade, às vezes faz um exame genético, no caso dela, por exemplo, teve que se fazer esse exame genético. Então assim, por favor, parem de diagnosticar pessoas acima de 90 anos com Alzheimer a partir de um mini mental, porque isso é errado. Ok? Mas é exatamente isso, né? Tipo, era só isso que eu queria com deixar 90 claro. anos vai ter um declínio em comparação a uma pessoa que não tem 90 anos. Então, e não tem como falar que Alzheimer... Porque já era pra ter se manifestado, né? Na cidade não ia. A gente teria que ter o Alzheimer precoce, o Alzheimer tardio. Né? Exato. E quando você começa a esquecer depois de morto, então, seu espírito não lembra mais. mais. Fala aí, qual que é o seu nome? Faz o Ouija, o cara fala, pô, não sei. Eu não sei, aí você fala tardio. Mas é justamente por isso, né? Que o que eu quis trazer dessa questão da degradação cerebral do Alzheimer, que eu acho que é o principal, né? Você pega uma demência frontotemporal, quando você faz a ressonância, né, o PET scan, você consegue identificar, né, onde tem a degradação. E o Alzheimer, eu não sei se a gente consegue mostrar a imagem, mas ele é geralzão, assim, né? Quando a pessoa chega a ter os sintomas cognitivos de não lembrar, você consegue perceber que todas as como eu posso dizer, as rugas do cérebro. Então, elas diminuem de espessura, né? Elas perdem volume. Então, o cérebro da pessoa parece que tá murchando mesmo. Vira uma uvinha passa. Sequinho, assim. Não, eu pensei. Então, dá pra você identificar a partir disso. Então, tipo, fazer um teste de memória, o mini mental que seja, não, isso não diagnostica nada. Isso pode falar no máximo que a pessoa naquele momento está confusa ou esquecida, mas não fecha diagnóstico nenhum. Eu posso ter confuso e esquecido por N motivos. Inclusive abuso de Exato, substâncias. me cagar no mini mental e não tô com Alzheimer, tô com outra coisa. Exato. Então... Tanto que quando o cara fez o teste do mini mental nela lá, que ele falou do endereço da pessoa, e ele falou, você pode lembrar? Eu falei, caralho, esqueci. Tipo, caralho, eu conheço o teste, eu não tô lembrando. Ai, meu Deus, minha avó teve Alzheimer. Mas tem uma carga genética grande. Sim, eu já sei. E meu plano é o mesmo que o dela. Só espero que dê certo. Não, até lá a gente vai encontrar a cura. Relaxa, Vai. ainda tem tempo. A cura é a morte. Mas então tá bem avançado. A morte é a cura de todas as doenças. Exatamente. Nossa, todos os depressivos que estão assistindo a gente vão se... Viver. Não. Viver e sofrer. Não. Viver é morrer aos poucos. Olha. Enfim. Querendo demanda, gente, demanda. É muito bom, muito bom. As pesquisas... É mais fácil a gente abrir um funerário. Estão aqui, eu quero vocês aqui. Eu tenho que ser saudável, Rafael vai pro Tá tentando ser saudável? Então, exatamente. Caraca. Porque a minha mente é essa. Só que aí o cérebro fala, não. O que eu tava querendo dizer é, as pesquisas com Alzheimer, elas estão bastante avançadas. Café gelado é horrível. É bom. Pesquisas com Alzheimer, elas estão relativamente avançadas exatamente porque é uma doença que está muito em voga, porque a nossa sociedade ela está tendo uma expectativa de vida cada vez maior, logo esses quadros estão aparecendo com mais frequência, né? Porque é isso, a gente está vivendo mais. Me lembra outro vídeo que a gente tem que gravar falando sobre o Escafandro e a Borboleta. Nossa, esse filme da agonia. Não, Agonia é o livro. Que filme do caralho. O livro, meu amor. O livro. Eu vou ler de novo esse livro, porque ele é curto também. Eu já li 3 vezes, vou ler a 4ª, só pra gravar novamente. É meu livro favorito. E... Da vida. Nossa, da vida, Juliana. Poxa, e a Mano, Bíblia? Mano, o que a sua mãe te deu? Eu tomei café agora. Jesus, mano. Eu fico imaginando como é que é ter parido o Rafael. Imagina como é que pariu. O Rafael pegou assim na mãe dele e fez O Ace Ventura saindo do rinoceronte. E os pessoal agora, pai, Foco. Eu vou jogar vingança na cabeça. Imagina como é que eu era no fundamental, né? Exato. Imagina eu só fico imaginando agora eu isso. entendo porque ele perseguia insetos e matava, os insetos torturavam. Eu não torturava, porque eles estavam mortos. Só matava, exato. Quando ele nasceu, o demônio falou, mais um demônio no mundo. Esse eu fiz bem. Né?
Eu ofendendo, eu achei ofensivo. Enfim, a gente falou sobre o quanto que as pesquisas estão avançando em Alzheimer, exatamente por conta da expectativa de vida mundial estar sendo Maior. Então, obrigado. Porque é isso que eu falei, borboleta. Porque ele fala exatamente isso, né? Ele teve um AVC. Não, rapidão. Não quero te cortar. É porque a gente se perdeu no Rafael Sem Filho do Demônio. Mas... Não perde de novo, escafando da borboleta. Porque ele teve um AVC, né? E... A história real não é spoiler de nada. Não. Começa assim. A primeira parte. Exatamente ele, isso. Olá, meu nome... Jean Bobby. É meu livro favorito e ele fala, sei lá. Leu 4 vezes o livro, sei lá. Memória? Eu fui monitor de neuro, eu tive que apresentar isso 3 vezes. Não, mas uma coisa é séria, eu tenho dificuldade em gravar nomes. Tipo, você é... Quem é você mesmo? Não, é sério. Eu assisto uma série que tem 10 temporadas de 20 episódios. Puta, não assista Game of Thrones. Não, eu assisti Game of Thrones. E eu juro, eu conversava com meus amigos sobre a série. O cara que é friendzone lá da cabelo da branco. menina lá. Então, tipo, eu só lembro por categoria e alguma coisa. Eu nunca lembro o nome de nada. Como é que você esqueceu o nome do Jorah Mormont? Jean Dominique Bowlby. Ele. Mas esse nome eu também não ia lembrar. Então, pensa o seguinte, esse cara ele teve um síndrome de encarceramento. Então, a mente dele tava 100%, ele lembrava de tudo, só que ele não mexia nada no corpo, ele tava completamente paralisado. E ele escreveu um livro piscando um olho só, enquanto a enfermeira dele ia soletrando as letras, né, tipo A, B, as C, mais utilizadas primeiro, em ordem de utilização, e ele ia piscando um olho quando era a letra que ele queria, ela anotava essa letra, e ele escrevia um livro assim, piscando letra por letra. Então quando eu pego o livro pra ler, eu fico tipo, cara, lê com calma, sabe, porque tipo, cada letra aqui foi piscada. Cada letra você pisca também, pra ter a sensação. Eu, A, B. E o que ele fala é o quanto, eu tô vivo, mas é uma crítica à medicina de que ela, em vez de gerar qualidade de vida, ela estende o sofrimento humano. Então, o quanto a gente viver muito, tem uma questão de você ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Você tem uma proteção social. Eu acho que a síndrome do encarceramento, né? O escafandro e a borboleta, é um exemplo muito bom de uma questão. Eu acho que o que a gente precisa trazer pra cá, que eu acho que é uma questão interessante da gente discutir, é a eutanásia. Porque é justamente esse argumento, sabe? De tipo, o quanto a gente tá realmente criando qualidade de vida, o quanto a gente só tá estendendo o sofrimento da pessoa. Por não saber lidar com o fim. Exato. Mas essa é a crítica que ele fala. É isso que eu queria dizer você falou, quando a pessoa tá com novo, a gente tá vivendo muito mais, aí as pessoas já não conseguem mais saber o que é um processo natural de perda cognitiva por causa do envelhecimento e começa a patologizar as pessoas. Então, o quanto que não é necessariamente tipo, você diagnosticar uma pessoa de 90 anos que nunca teve nenhuma sequela de memória, mas começou a apresentar agora com 90 e poucos anos, como Alzheimer, e o quanto a gente vai, né, criando um contexto, seja você entubando pessoas, você colocando ela em máquinas que vão fazer com que ela respire, porque o corpo já não respira sozinho. Você vai, na verdade, só estendendo o sofrimento daquele indivíduo e da própria família por não saber lidar com o fim. Eu acho que esse é o principal argumento, né? Porque às vezes, a pessoa teve morte cerebral, então, putz, eu posso lá fazer o coração continuar batendo e o pulmão respirando, mas aquela pessoa não tá sofrendo, porque ela já morreu. Se o cérebro não tá funcionando, não tem mais ninguém lá, é só um corpo. Não é no coração? Não. Então não tem mais ninguém lá. Quem sofre realmente nesse processo inteiro é a família, sabe? E é o problema da medicina, tipo, eu, pelo menos minha opinião pessoal, eu acho um absurdo esse negócio de tipo, teve morte cerebral, vamos perguntar se podemos desligar as máquinas. Tipo, cara, não tem mais pessoa lá. Você precisa fazer um processo terapêutico com a família pra fazer eles entenderem que aquilo tem que acabar. Eu não acho que é um absurdo, que a gente tá falando sobre a perda de alguém, né? Enquanto é difícil esse processo. Mas eu acho que, pelo menos pensando agora, o mínimo seria, você quer deixar as máquinas ligadas pra pessoa, mesmo com morte cerebral seja viva, você vai estar constantemente em terapia. Se você sai da terapia, desliga a máquina. Eu não diria nem constantemente em terapia. Eu diria que tinha que ter
Quando eu falo absurdo, não é tipo, a gente tem que desligar e foda-se o que a família pensa. Não, mas eu acho que quando chega... Eu acho que é isso. Não é isso. Eu acho que quando a gente chega nesse ponto de que, olha, essa pessoa tem quase zero chances de voltar, ela tá subsistindo por meio dos aparelhos, a família devia ser imediatamente colocada no processo terapêutico e, tipo, vamos lidar com esse luto aí. Porque, desculpa, assim, eu não quero ser o cara friozão, mas é gasto de todos os lados. É gasto pra família, é gasto pro hospital. Você tá mantendo um ser lá que não tá mais vivo. Às vezes ele tem órgãos que podem ser reaproveitados para salvar a vida de outras pessoas que estão morrendo, sabe? E você tá fazendo tudo isso por quê? Porque tem um grupo de pessoas que não tá conseguindo lidar com o luto. Então, como é que você faz a intervenção nisso? Você ajuda essas pessoas a lidarem com o luto. O que eu acho errado, né, seria o radicalismo da coisa, é aquelas pessoas que deixam gente, tipo, 10, 15 anos em coma. Por quê? Porque eu não quero desligar, porque eu não quero ter o peso de achar que eu matei a pessoa. Isso é um absurdo. Que é um gasto desumano pro hospital, é um desgaste emocional pra família gigantesco, porque não sabe lidar com o luto. Gente, até se a gente pensar na questão de, né, espiritualidade, etc., ainda que você acredite na existência da alma e etc., vamos por esse lado. Pô, você tá fazendo o cara ficar encarcerado, então a alma dele tá lá encarcerada durante 15 anos porque você não consegue se libertar disso. Tem um documentário pseudocientífico muito bom. Então já começou falando de uma forma que eu não vou assistir. Não, é maravilhoso. Documentário pseudocientífico. É tipo aqueles documentário que fala de OVNI, tá ligado? Só que é um documentário, eu não lembro o nome certinho. Não, é um documentário criticando isso, é um documentário feito por essas pessoas. É um documentário feito por essas pessoas. Então, por isso que por isso que é legal, porque você vê como a lógica deles funciona. Eu adoro ver esses documentários justamente por isso. Que é um grupo de pessoas falando que quando você morre, o seu corpo perde sei lá quantas gramas, e de que era isso o peso da alma. Não é você apodrecendo, não é você. Pode ser o peso do oxigênio. Então, tipo... Mas tem todo um bagulho aí de não, porque aí mostra a câmera de hospital com o espírito saindo do corpo, eu fico tipo, gente, é o CGI do bagulho. Eu acho um adendo, acho bizarro essas partes, porque, tipo, quando a gente fala de uma questão que é espiritual, que é não material, então não tem peso, e a gente fala de uma questão que é pela fé e não pela algo palpável e tangível, a partir do momento que você busca tanto uma evidência material pelo aquilo que você acredita, você não acredita. Eu concordo total. Tanto que tem religiões que eu acho muito interessantes, porque falam, porque a nossa religião ela é racional, ela é científica. Não, ela pode ser moral. Não. É isso. Tipo, se você define sua religião como científica, não ou ela é ciência ou ela não é religião. Então. Não funciona, sabe? E eu concordo super com você, sabe? Tipo, a fé demanda desconhecimento. Se você estuda e investiga o fenômeno, você não tem mais fé. Você tem, sei lá... Já dizia Paulo, a fé é o fundamento daquilo que não se vê. É assim, né? Eu esqueci. Eu achei que você tava falando Paulo Pacheco por um minuto. Eu fiquei tipo, mano, você lembra dele, cara? Saudades das aulas dele. Depende da tradução, mas a base é essa. Então, tipo, a fé é isso. Você preenche com a sua crença as lacunas. Exato. Então não tem como você preencher com dados aí. Porque eu acho que uma coisa que acontece no filme, que todo mundo aqui se identifica, é justamente essa questão de tipo, ser acadêmico, dedicar a vida inteira pro estudo. Então, na verdade, essa é a minha pergunta pra você. Porque eu deixei sublinhado aqui, medo principal do Rafael. Sim, eu já falei no primeiro episódio do Perguntas, eu falo de novo. Filme. Não, é meu pavor pessoal, sabe? De tipo... É um dos motivos pelo qual eu pessoalmente penso que, tipo... que eu não quero ficar velho, sabe? Que eu não quero envelhecer. Porque esse é o meu medo mais bizarro, sabe? De tipo... Eu não quero pensar que tudo que eu passei aprendendo na minha vida inteira vai chegar no momento que vai ser em vão. E de que eu vou perder tudo isso. Porque eu acho que o que mais me dá agonia do Alzheimer não é tipo, deixei o fogão ligado. Sei lá, esqueci o ferro de passar roupa na camisa. Isso... Putz, entendeu? Isso gente com TDAH faz. Isso... pra que fogo na casa? Tem seguro, não vai ser um negócio tão assim. O problema é eu acordar de manhã... e não saber de onde eu vim, tipo, quem eu sou, o que eu fiz. O problema é eu ver, sei lá, minha família e não saber quem essas pessoas são. Eu sair na rua e ir pra um lugar que eu vou todo dia trabalhar e eu não saber onde eu tô. Isso é o que me incomoda no negócio. E é isso que o filme mostrou, a Juliana colocou muito bem, né? Com as cenas borradas, que, cara, pra mim é bizarro, porque eu fico pensando... Não é Fernando. Eu falei Juliana. Foi ele que trouxe isso. Foi eu que falei isso. Tudo bem, vocês são intercambiáveis agora já. Tá Alzheimer já. Vocês já estão no ponto de vocês dois são uma personalidade só. Meu Deus, eu tenho medo dessa que ele usou substâncias. Exato, eu usei muita cafeína.
E nem teve taurina hoje, Na foi só verdade, café. na verdade, ele não tá nem vendo a gente, já tá um borrão assim. É só um borrão. Ele tá falando com ele mesmo. Então, É, o não, Alzheimer, prosopagnosia, eu não vejo mais a face de você. é um borrão. Só um Só borrão. Slenderman. Mas é isso, tipo, são cenas que, pra mim, pelo menos, davam um incômodo de, tipo, eu não sei se, eu acho que foi uma alegoria do filme, mas cria essa sensação de, tipo, como é estar num lugar que você não reconhece, sabe? E, pra mim, isso é o mais torturante possível, sabe? Ter essa sensação de que eu tô num lugar onde eu sempre estive, mas eu não me sinto mais pertencente, eu não sinto mais que eu conheço esse lugar, eu não sinto mais que faz parte de mim, sabe? Isso faz parte da minha pessoa. Eu lembrei de você e anotei isso exatamente quando ela acorda o marido pra contar pra ele, né, que ela tava com Alzheimer. Que ela tava indo No neurologista e com suspeita de Alzheimer. Que ela no desespero, né, quando ele começa a invalidar, não tem nada a ver isso, e ela entra, tipo, sentindo aquela invalidação inteira, que ela fala, tudo que eu construí a minha vida toda está indo embora. Aí eu escrevi, Rafael. Mas é exatamente isso. Como que você acha que você lidaria com isso? Tipo, Eu não lidaria. Não, lidaria. Eu acho que seria um bagulho, tipo, enlouquecedor, assim. Seria um diagnóstico que ia me transformar no velho da caverna, que ia definhar sozinho, assim. Eu provavelmente tentaria fazer o mesmo plano que ela fez, mas aí também, se Qual não foi o desse plano certo. que ela fez? O plano que ela fez foi assim. Ela. Genial, porque aí você vê o quanto Genial, que. não, porque não deu certo. Não. Você. Até nisso ela fala. Eu não consigo terminar uma frase, né, cara? É genial por quê? Porque ela tem uma capacidade de adaptação muito boa. E aí, ela vai procurando várias estratégias para ir lidando com os declínios que ela vai vendo, né? E uma das estratégias é, ela cria perguntas básicas que ela deveria saber responder. E não são perguntas básicas. São perguntas que pra ela são importantes. Sim, são muito importantes. Então, assim, que são básicas pra ela. Então, assim, qual que é o nome da sua filha? Eu diria que são, tipo, personalizantes, sabe? São aquelas perguntas Bom, que mantêm acho que ela essa- sendo ela mesma. Por Boas. isso, ainda Alice, né? Isso. Steve Alice. Então, assim, qual que é o nome da sua filha? Tá, hoje você tá Eu empolgado. tô poético, A gente né? tem que gravar de manhã mesmo. Quando o cérebro ainda tá funcionando. Então, qual que é o nome da sua filha? Onde você mora? Então, assim, são coisas que pra ela são ela, né? E aí, a partir disso, ela coloca um texto no final. Se você não sabe nenhuma... Se você não consegue responder todas essas perguntas, vá para o ficheiro... pra Ficheiro. pasta chamada borboleta. E aí ela faz todo esse percurso de... Ela grava um vídeo pra ela mesma... Falando, olha, se você chegou até aqui, isso quer dizer que você não conseguiu responder as perguntas. Tá tudo bem, eu sou você. Você teve uma vida linda, você teve filhos lindos, uma família, né, alcançou tudo que você queria. E agora eu quero que você vá até a cômoda com a abajur azul. Dentro dela vai ter uma caixinha de remédios escrito para você tomar todos eles com água. Eu sei que são muitos, por favor, tome todos eles e vá dormir. Então, ela orienta o próprio suicídio. E eu achei assim, que é uma sacada fenomenal, porque é uma sacada que eu faria. Não é algo que eu acho que eu continuar vivendo sem saber quem eu sou é uma existência que já não faria mais sentido, sabe? Mas eis a grande questão, né? Ela não consegue fazer isso. Então, ela em determinado momento ela perde o celular, ela não encontra mais ele e passa um mês sem. Então ela já se perdeu ali. Então na reta básica ela perdeu. E ela acaba encontrando a pasta ao acaso, vê o vídeo ao acaso. E ela vai tentar seguir, mas aí você já vê o quanto que ela tá comprometida, porque ela sobe e desce várias vezes, porque ela chega na cômoda, esquece o que ela tava fazendo ali, ela desce. Ela chega de novo na cômoda, abre a gaveta, acha um negocinho, esqueceu. Aí ela leva o computador junto, de novo, quanto que ela ainda preserva essa adaptabilidade, sabe? Parece que é quase uma adaptabilidade inata. De tipo, não tô conseguindo, eu vou levar o computador junto. Tem Então, estratégias. ela ainda guarda essa questão de criar estratégias, né? Uma coisa que eu achei interessante, mas eu percebi no fim do filme, então eu não sei se desde o início isso acontece. A pasta chama borboleta, né? E ela tá com um colar de borboleta. Sim. Então, Ela coloca o colar de borboleta quando ela grava esse vídeo.
Porque ela abre a gaveta e ela vê a borboleta. Ah, tá. Eu acho que... E aí ela pega pra ela. Então, quando ela pensou no Como lugar... se fosse pra lembrar, tipo, não esquece dessa porra aqui, ó. Mas aí também, ao mesmo tempo, eu fico pensando, se meu plano desse errado e acabasse exatamente como ela, ainda assim eu acho que não... ela para de sofrer. Porque ela não lembra mais quem ela é. Eu acho que o sofrimento muda. Aí eu acho que o filme... Eu acho que isso é um pecado do filme, porque tem uma hora do avanço da doença de Alzheimer, quando chega num estágio tardio, que não é só uma questão de memória, né? A pessoa não consegue mais andar, ela tem uma mudança mas você vai vendo isso de tônus musculares. Não, mostra, mas quando chega no ponto avançado em que ela chega, ela já estaria de cadeira de rodas, ela já ia estar precisando de assistência, ela não ia estar tão funcional quanto ela está fisicamente, né? Então... eu só acho que o filme parou antes disso, né? Não que não mostrou por erro. Porque no final você vê que ela não consegue nem movimentar a boca pra falar direito. Exato, né? Então, tem uma parte que ela tá dormindo assim, caída. Que até perguntam, né? Como a parte mais mórbida do episódio, mas como o Alzheimer mata? O Alzheimer mata justamente porque como é uma degeneração cerebral, né? Chega um ponto onde as partes básicas do seu cérebro que mantém a homeostase do seu corpo param de funcionar. Então você pode fazer digestão, você não consegue mais engolir, você não consegue controlar esfíncter, você tem uma série de mudanças corporais aí porque o seu cérebro tá literalmente secando. Então, é assim que a coisa acontece. E eu acho, minha opinião, né? Aí vocês concordem ou não, mas eu acho que esse final aí foi um final mais romantizado, dramatúrgico do que, tipo, factível com alguém que tem uma doença de Alzheimer. Eu entendo o motivo, porque eu acho que pra narrativa faria sentido. Mas eu acho que essa expectativa de, tipo, se eu chegar num ponto muito avançado da doença... Eu vou esquecer. Exato. Tipo, é um plano que... Você precisa de muita ajuda pra colocar em prática, e a ajuda que você teria, que seria, sei lá, uma enfermeira, não ia deixar você fazer isso, entendeu? Sim. Mas eu acho que essa é a grande questão, assim, foi o que o Fê trouxe. O sofrimento muda, mas aí até você deixa de ser você, então... eu não tenho como averiguar quanto de sofrimento seria pra mim, porque eu já não seria mais eu. Mas no Alzheimer... Tem um outro caso de Alzheimer de outra mídia, que eu acho bem interessante, porque é uma coisa que... é mais raro, mas acontece no início da doença. Eu não sei se vocês assistiram Grey's Anatomy. Não. Enfim. Grey's Anatomy tem uma personagem que é a mãe de um personagem lá, que ela é uma idosa, enfim, e ela tem Alzheimer. E quando ela começa a ter o processo de Alzheimer, ela se divorcia do pai desse personagem. E ao longo do processo de envelhecimento, ela vai pra uma casa de repouso, e nessa casa de repouso ela se apaixona por outra pessoa, porque ela tá se despersonalizando. E é um processo muito bizarro, porque ela não lembra do relacionamento anterior, ela mal lembra do próprio filho, mas ela tá nesse relacionamento, né? Ela tá tendo toda essa estimulação no momento. Não, e a ideia é entender justamente, tipo, como é que é esse processo de despersonalização, porque tem casos de Alzheimer em que você percebe uma pessoa de 80 anos à sua frente falando e se comportando como se ela tivesse 6, porque tem essa regressão, né, de idade mental. E de que isso é perfeitamente possível, né? Você começar a mudar a forma de você se relacionar com outras pessoas justamente porque você está passando por essa regressão cognitiva. Eu acho que isso é uma coisa que, se eu vivenciasse, talvez era algo que eu faria. Assim, se eu tivesse um Alzheimer precoce como o dela, algo nesse sentido, acho que a primeira coisa que eu faria é, se eu estivesse casada e etc, eu ia falar, mano, você tá liberado. Você não precisa passar por isso comigo. Vai viver. Free pass. Sim. Vai viver. Porque assim... Vem, Alzheimer! Você é ridículo. Você é ridículo. Eu não acredito nisso. Não, na verdade, vai ser o oposto, porque já 2 pessoas da minha família já morreram com consequência de Alzheimer. Quem vai ter sou eu. Tipo, eu vou morrer primeiro. Então eu já aceitei, já. Jokes on you. Tem vários acidentes aí, eu sou impossível, eu posso sempre morrer num acidente de carro. Ele nem questiona. Não, realmente não é. Enfim, isso é algo que eu faria, assim, no lugar dela, porque eu acho que é uma escolha da pessoa, assim, ele poderia cuidar de mim se ele quisesse, mas tá tudo bem se ele fosse viver a vida, porque você vê esse... Desculpa, eu não sei do cabelo. Obrigado. Porque você vê ele em vários momentos, tá uma bosta. Ele tentou arrumar e ficou pior. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá.
Porque você vê em determinados momentos do filme o marido dela recebendo propostas de emprego e ficando, se sentindo meio que preso de como é que eu faço, como é que eu não faço. E eu seria muito mais tranquila nesse sentido. Acho que a primeira coisa que eu falaria é: vai viver sua vida. Então, se de repente você receber uma proposta de emprego pra mudar, me muda junto, ou me deixa numa instituição, tá tudo certo. Assim, o que eu acho que mais me pegaria é eu ferrar a vida de alguém que ainda tem muita vida pra viver. Entende? Então, assim, eu fazer a pessoa ficar atrelada a mim, cuidar de mim, por mais que tenha uma vida inteira juntos, tá tudo bem. Eu não tô falando pra ele ser cuzão e foda-se. Mas assim. Valeu, falou, não lembro nem quem é. Mas... eu exato. tenho agora também. Mas assim, o que eu acho que mais me pegaria nisso tudo é saber que a partir do momento que eu tenho Alzheimer, eu tô acorrentando uma pessoa comigo durante muitos anos. Entende? E essa pessoa não vai ter nada em troca além de uma pessoa que não lembra dele. Entende? Então, assim, vai viver a vida. Recebeu uma proposta de emprego em outro país, em outra cidade, vai. Quer me levar junto? Ótimo. Quer me deixar numa instituição? Tudo bem também. Tipo, essa é a primeira coisa que eu faria, sabe? Tipo, de repente tá muito pesado pra você, se apaixonou por outra pessoa, beleza. Mas você conseguiria deixar alguém? Não sei. Eu acho que eu não deixaria, mas eu entendo que o cuidado mudaria. Entende? Não, mas eu vou pegar o seu exemplo, né, de, sei lá, se apaixonar por outra pessoa. Você acha que se você tivesse com alguém, essa pessoa tá com Alzheimer, você conseguiria se interessar por outra pessoa? Tipo, esse sentimento por outra pessoa surgiria? Ou você... Eu acho que porque eu acho bizarro isso, porque a gente sempre fala do ponto de vista de tipo, eu tô esquecendo de tudo mesmo, então dane-se, pode me largar onde for porque eu não vou sofrer. Mas a outra pessoa não tá esquecendo, não, sabe? Então, eu acho que eu pra não você, esses, sei lá, 60 anos de relacionamento estão sumindo, mas pra outra pessoa não. E pra outra pessoa é pior, porque pra outra pessoa ela lembra de tudo. Então ela vai ver você fazendo coisas, sei lá, às vezes, é o que eu acho filha da puta do Alzheimer, de que tipo, sei lá, ele tá... a pessoa, né, que não tem a doença, tá lá fazendo alguma coisa, a pessoa doente lembra de, sei lá, um momento, o dia do casamento deles, tá ligado? E ela começa a falar como se ela estivesse revivendo aquele momento. Isso é torturante, sabe? Mas é um negócio que te prende na relação. Como é que eu vou largar essa pessoa que tá vivendo o nosso melhor momento agora na cabeça dela? Porque ela tá retrocedendo. Eu não conseguiria me apaixonar por ninguém nesse sentido, até porque eu sou que eu tenho libido simples, né? Então... a partir do momento que eu gosto de uma pessoa... simples? É, a vibrador resolve? É um vetor. Então, a partir... Docou? Próxima gravação, ele tá proibido de café. É simples, entendeu? Não tem detalhes. É no sentido de que, a partir do momento que eu tô... Pode falar. Fernando tem medo. Nunca mais café pra você. Nem energéticos. Não, hoje não teve energético. Graças a Deus. Eu acho que a gente tem uns 40 episódios gravados, você fala isso nos 40 episódios. Você continua bebendo. Caralho, cuspi. O Fernando não cuspiu, o maluco tem um foguete ali. Eles cortou aqui. Se uma substância não funciona, tem que substituir pela outra. Exato. Se você tira meu café, exato, vem com coca. Exato. Coquinha. Nossa, a coca tá branquinha. Eu trago aquela coca com cafeína. Libido simples, um vibrador funciona. O que eu quero dizer é, a partir do momento que eu tô investida romanticamente com alguém, automaticamente eu não consigo pensar em outras pessoas. Então, assim, eu acho que... Obrigado. O Fernando, aquela cara de você não me chamou de Fernando até não. Posso terminar um ponto. Um ponto. É só um ponto. Mas é que a gente corta todo mundo, desculpa. Eu sei. Eu corto ele, a gente se corta Eu sei, também. eu sei. Eu ia falar isso, mas eu tentei me manter. Foco! Pelo amor de Deus! Bateu o café! Gente! Libido simples. A partir do momento... Então, assim, eu fico investida emocionalmente, romanticamente com essa pessoa. E imaginar que eu passei a vida inteira com ela. Obviamente não vou conseguir só, tipo, falou, valeu, tô indo me apaixonar por outra pessoa. Eu acho que, romanticamente, eu não me apaixonaria por ninguém
nesse sentido, assim, não me apaixonaria, mas eu entendo se a pessoa falasse pra mim, ó, vai viver a sua vida no sentido de não para de viver. Então, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ir pra algum lugar, vá, faça. Precisa da palestra, vá. Então, assim, isso eu entendo e eu acho isso massa. Tipo, eu não julgo o marido. Tipo, eu tava conversando com uma pessoa que tinha um tempo atrás, quando assistiu o filme pela primeira vez, que falou que o maior absurdo do filme foi o marido ter largado ela. Tipo, largado. Sim. Sabe? Tipo, mano, o cara ficou anos. Tipo, não foram 2 mesezinhos. Tipo, anos com ela, deteriorando, e ele foi cada vez postergando decisões importantes de trabalho, porque a vida dele tem que continuar, a vida dele continua. Quando ela pede o ano sabático pra ele, ele fala, eu não consigo tirar. Não tem como. Mano, e como assim universidades lá nos Estados Unidos dão um ano sabático pros professores? Não dão mesmo? Ah, aqui também dá. Aqui também dá? Ah, que legal. Já vi professor da Unifesp que tirou ano sabático. Então, tipo, como ele fez mudança de carreira, né, ele foi pra uma iniciativa privada, ele não tinha mais isso, né, pra estar com ela. E, tipo, ele ele tem um sofrimento, ele chora lá, tipo, fala pra filha, você é muito melhor do que eu, porque eu não tô conseguindo ficar aqui. Então... Eu acho que essa é a crueldade do Alzheimer, né? De que, tipo, não é a pessoa com a doença é quem menos sofre. A família é quem sofre mais por causa disso, sabe? A partir de certo ponto, né? Acho que no começo quem sofre muito é quem tem Alzheimer. Depois de um certo tempo é a família. Por isso que a cronicidade da doença é o principal ponto, né? Porque chega um momento onde a pessoa que tem a doença, tipo, ela tá percebendo as coisas que estão acontecendo, mas aquilo para de fazer sentido pra ela. Então, por que você não fica... Ela não lembra mais que sei lá, o companheiro tem que trabalhar, que a filha tem que ir pra escola. Então, aquele estranhamento pra ela é só, tipo, eles estão fazendo alguma outra coisa, eu tô aqui sozinha, né? Ela às vezes nem se sente abandonada. O problema são as outras pessoas, porque tem justamente essa cobrança da demanda da pessoa que está doente, mas tem uma coisa social aí também, tipo, sua esposa você não pode abandonar, você tem que dar um jeito de cuidar dela. Então, eu acho que é uma doença muito delicada por causa disso, porque ela gera uma repercussão familiar muito forte, né? E aí, não é tudo... E eu entendo perfeitamente, porque a gente tá falando num caso de um Alzheimer fofinho, que a pessoa, tipo, tudo bem, vou esquecendo. Entre aspas, né? Mas... Não, é porque tem... Não, é porque tem formas disso acontecer. Então, tem aquelas pessoas que têm doença de Alzheimer e ficam muito desorganizadas e esquecem das coisas, mas cada um lida com isso de uma forma diferente. Então, tem pessoas que durante o processo do Alzheimer ficam extremamente agressivas, ficam extremamente, tipo, carrancudas, rabugentas, chatas. Por quê? Porque ela tá passando por um desconforto gigantesco, ela não consegue explicar aquilo. E chega num ponto... E tem aquela coisa, chega meu filho em casa, mas eu não reconheço, eu acho que é um estranho, eu vou jogar faca no cara, eu vou chamar a polícia. E como é que é isso? Você tem que explicar pra sua mãe que não lembra de você e pra polícia que tá na sua casa que você não é um estranho na casa. Tipo, nem todo mundo aguenta esse tipo de situação. Foi tipo que ela dando aquele surtaço porque não achava o celular, de madrugada, jogando tudo, tentando encontrar. Então, mas nesse momento eu fiquei muito puta. Porque assim, ela teve esse surto de madrugada, né, celular, ele falou, vamos dormir, amanhã a gente encontra. E depois ela só vai encontrar meses depois. Não, mas ela colocou no lugar X. Eu sei, mas se eu fosse o marido de alguém que tá desesperado, por causa de um bagulho que tá procurando, eu ia falar, eu vou procurar, porque ela tá perdendo a memória. E de repente isso é muito, muito, muito importante pra ela. Tá bom, vamos atrás. Onde é que você, né? Vamos revirar a casa procurando, sei lá, o maldito pingente que você tá procurando. Por quê? Porque, poxa, ela já tá com todas essas questões. E se por algum motivo aquilo é muito importante pra ela, é porque é muito importante pra ela. Tem poucas coisas que vão ser muito importantes pra ela. E mesmo que é muito importante, uma hora vai deixar de ser. Sabe? Exato, então deixa eu aproveitar esses poucos momentos que ainda tem coisas que são importantes pra ela. Então isso eu fiquei, assim, muito puta, porque foi achar meses depois. Concordo, me fez até lembrar da questão do aumento intenso da preocupação do marido, né? Então ela sai pra correr, só que ela não teve nenhuma questão ali de esquecimento, nada. Ela só vou tomar um sorvete aqui onde eu sempre tomava, perto da faculdade onde eu dava aula. E ela demora 2 horas pra chegar em casa, né? E o marido tá tipo, caralho, onde que você tava? Sabe, você não levou seu celular, a gente ia jantar. Aí ela, esqueci, tinha o Alzheimer. Aí, tipo, mas você vê que não é porque tá lidando bem. Tipo, ela começa a... não ligar. Então, realmente, ele devia ter ajudado. Também eu acho isso. Porque, mano, ajuda essa mulher, tá desesperada, procura ponto, só liga pro celular. Podia procurar no dia seguinte, tá tudo bem. Tudo bem. Mas não esquece de procurar, porque é algo importante.
Mas eu queria falar também da questão da culpa, né? Do quanto ela se sentia culpada por ela ter uma carga genética com Alzheimer e achar que ela tá adoecendo os filhos por causa disso. E eles pedem, e ela recomenda que eles façam um exame genético pra ver. E uma crítica até, o médico falou assim, não, se você tem Alzheimer, você passou por um dos seus filhos, tem 50% de chance de ser passado por um deles, e se eles têm, 100% de chance de eles terem Alzheimer. Tipo, ele fala 100%. É porque é a variação genética. Então, o Alzheimer familiar, ele tem essa variação genética muito mais forte. Mas nada é 100%. Mas nada é 100%. Com genética. Porque ele não leva em nenhum momento fatores ambientais. É essa questão que eu queria trazer aqui. Então, aí eu não vou saber precisar. Porque, de fato... Não como um cachorro quente. Não, porque, assim, eu tenho um caso muito próximo de mim que tem o Alzheimer precoce, né? Que tem na família o Alzheimer precoce. E aí essa é a grande questão. Ele no caso, foi a filha má, que não fez o teste. Porque, exatamente, ele é altamente determinístico. Vocês acharam a Lídia a filha má? Que pra mim ela é a única filha sensata. Então, ela é postada como a filha ovelha má. negra da família, assim, né? Então, assim... exatamente, quando foi descoberto o Alzheimer precoce, nesse caso, a primeira coisa foi, o médico falou, você pode fazer a testagem. Porque a testagem é tipagem genética pra ter essa alteração. Porque se você tem essa mutação, mano, Altas chances. Não, é muitas altas chances, assim, muitas. Caralho. Então, a ponto de você selecionar o bebê baseado nesse fator genético. No caso da irmã, foi isso. A Ana, até com certos tipos de tumor tem isso também. Né? Tipo, o tumor também tem câncer no geral, tem uma carga genética muito forte. Então, você tem pessoas na família que tem. Tipo, você pode não ter o mesmo tipo, mas o seu risco para desenvolver qualquer tipo de tumor já é maior. Então, assim... Mas é aquilo, é um risco. Né? Mas aí que tá, a carga, eu não sei, acho que 100%, eu entendo o que vocês falaram, 100%, mas eu não vou saber precisar. Só que eu sei que é tão alta, que não importa qual a variável biológica... Nossa, se eu tivesse isso... Nossa, tô usando droga até agora. Tava aqui drogado. Então, no caso do meu amigo, ele resolveu não fazer a testagem. Caralho. Porque ele falou, prefiro lidar quando se aparecer sintoma. Eu acho que volta pra aquela questão do tipo, se você pudesse escolher saber o dia que você vai morrer, você saberia, sabe? Tipo, é isso. É meio que isso. Você saberia. Se você, eu faria. Eu não faria. Eu faria. Eu não faria. Nossa. Cara, isso daria um episódio bom, hein? Você queria saber o dia que você vai morrer, Fernando? Não, mas a gente vai deixar anotado isso. Deixa anotado, faz uma nota mental aí. Então, assim, a gente tem essa a gente tem essa distinção, né, entre quando você tem esse Alzheimer precoce, a carga genética dele é muito maior do que um Alzheimer no tempo do Alzheimer, entende? Então, um Alzheimer típico, vamos chamar assim, entende? E a mesma coisa para câncer de mama. Então, por exemplo, mulheres tem outras mulheres na família sanguínea que tiveram câncer de mama antes dos 50, as chances, acho que elas triplicam. É um negócio assim, que é o meu caso, inclusive. Então, assim, as chances triplicam. A gente tem que fazer os exames muito mais cedo, porque, inclusive, você pode fazer a testagem para ver se você tem alteração. Pro câncer de mama, você pode retirar a mama, que foi... Quem que fez isso? Foi uma atriz famosa. Ela retirou. E pronto. Por quê? Porque é que tudo que mulher faz vão criticar, né? Exato. E foi super criticado. Não a critico. Também não. Vou ter arrancado minhas mamas também. Eu poderia fazer essa testagem. Mas, enfim. Vamos fazer? Vamos fazer? Já preparar um convênio pra isso já? Desde agora? Fazer um investimento aqui pra... Nossa senhora. Vir acionista de uma empresa de... É isso, eu cuido das suas mamas, você cuida do meu cérebro que vai deteriorar. O Fernando vai adorar cuidar das mamas dele. Deus do céu. Queria falar um pouco sobre a questão que você disse desse caso da moça aqui do Grey's Anatomy, que ela vai pra lá e começa a se apaixonar e tal. Teve um caso, não de paixão, mas eu trabalhei durante um ano numa instituição que cuidava de idosos com Alzheimer.
E o que eu queria falar era mais do laço afetivo que você cria pra uma pessoa sem nem saber, não é que você não sabe, mas por não recordar de quem ela é. Então, era angústia. No início eu sentia muita angústia, porque no primeiro dia, lembro que eu fiz esse estágio sozinho no início, depois fui levando outras pessoas pra lá, era uma roda, vários idosinhos ali, fofinhos, e eu tinha que me apresentar, e a maior parte era lúcida, a maior parte conversava, tinha umas que já estavam em estado um pouco, já estavam na cadeira de roda, alguns já não falavam tanto. Eu me apresentei, conversei com eles, uma falou, acho que eu te conheço de algum lugar, você é o sobrinho da fulaninha. Aí o dono lá essa cliente falou, ele é o filho da fulaninha, ai, que saudade de você. Nem sei quem é fulaninha. Então, mas isso é ético, eu não sei o que eu tô fazendo agora. Causar gerar o menos desconforto possível pra aquele porque cara. Negar e falar, não sou. Exato, é aquilo. Eu acho que o maior problema é que quando você confronta a realidade pra esse tipo de paciente, ele desorganiza. Porque é isso, tipo, na cabeça dele não faz sentido você não ser o sobrinho da fulaninha. Então como assim, do nada, você tá falando que não é? E aí eu me apresentei, conversei por quase uma hora com ela, a gente fez algumas atividades, acho que tinha muita... tinha fono, tinha TO, tinha fisioterapeuta, e tinha até uns tratamentos sem evidência científica, mas que faziam... Tipo, tinha mulheres lá que elas... Tinha um grupo de mulheres que vieram direto do Japão mesmo, então, tipo, por isso que elas eram bem idosas nessa migração pra cá, pro Brasil. E elas eram muito fã de reiki. Aí eles contrataram um cara que faz reiki, que fazia uns bagulho, tipo, de uma massagem, assim, específica lá, mas tem toda uma questão, não sei se a gente chama de espiritual aí, mas, e que pra elas fazia muito sentido. E aí a gente conversou lá por uma hora, a gente saiu, conversei com ele na cozinha lá, ele tava explicando um pouco o funcionamento e tal, isso foi no primeiro dia. Ele quer ver alguma coisa? Eu o quê? Vamos voltar pra lá. Eu voltei pra lá e ninguém lembrou de mim. Eu tinha que me apresentar de novo. E eu me apresentei todos os dias durante um ano, porque ninguém lembrava de mim. Só que no fim do estágio, né, que foi durante um ano, algumas conseguiam me lembrar de mim. Você vem às vezes aqui, né? E eu ia, tipo... Todo dia. Toda semana eu tava lá. E umas falavam assim, eu não sei quem você é, mas eu gosto muito de você. Tipo, por mais que... E eu ficava muito naquele conflito de que, cara, tudo que eu faço é inútil. É inútil porque eu faço uma atividade ou eu tenho uma conversa que elas não vão lembrar depois. Só que o corpo lembra. Eu acho que volta naquele episódio que a gente comentou até do HM, né? Porque a lógica é mais ou menos a mesma. Como a doença ela é ascendente, vai pegar primeiro hipocampus ali, então a formação de memória de curto prazo é o que fica prejudicado. Mas com a periodicidade, outra coisa que a gente sabe muito da memória é de que a memória afetiva ela é muito mais forte, né? Ela se mantém muito mais no cérebro. Então é muito comum isso acontecer. Tipo, eu não lembro de você, assim, seu nome, o que você faz, quem é você. Mas eu tenho um sentimento que quando eu olho pra você, eu sinto isso. Então eu sei que eu gosto de você. Apesar de não saber quem você é. Isso é muito louco, né? Eu mexi muito pouco com... não é terceira idade o nome, mas com envelhecimento no geral. É a melhor idade. Com adoecimento senil? Com adoecimento senil. E trabalhei muito pouco, porque eu acho que é algo que pra mim é muito difícil, sabe? Mas teve um caso que eu trabalhei que era um homem genial, falava 9 línguas, era muito inteligente. E aí ele foi diagnosticado com Alzheimer e afasia, né? Então ele começou a ter afasia. Qual? Oi? Qual? Não vou lembrar. Eu lembro que é afasia. Ele falava errado ou ele entendia errado? Ele falava errado. Tá, de expressão. Isso. Ele entendia. E aí a grande questão, eu ia com uma outra colega psicóloga, né? E a gente ia junto e tal. E a primeira vez que eu fui, não lembrava. A segunda vez que eu fui, não lembrava. Na terceira vez, ele não lembrava, mas ele gostava. Então depois de um certo tempo, ele passou a lembrar, mas principalmente de mim. E aí teve um momento que foi muito angustiante, que ele falou, né, tentando falar e tentar explicar
que a angústia dele era, eu falava 9 línguas e eu não consigo encontrar mais a palavra. Então ele conseguiu 9, traduzir. Agora não consegue falar uma, né? Ele conseguiu traduzir isso de é angustiante, porque eu sei que tem uma palavra pra isso, eu não consigo. E aí é o quanto que a gente foi trabalhando outras questões, né? Então a gente foi trabalhando adaptações, né? Então a gente pensou em adaptabilidades que ele poderia ter ali, quadros que poderiam ser feitos, etc, para conseguir ainda dar uma certa independência para ele, né? Só que ao mesmo tempo o quanto que ele tinha essa necessidade de ressignificar. Então, o que mais que ele poderia fazer que ele já não tinha mais? Então, tudo que ele fazia era intelectual. Então, ele gostava de fazer palavra cruzada, ele gostava muito de ler, e nada disso mais funcionava, né? Então, como é que ele passava o tempo dele? E foi aí que a gente começou a trabalhar. Então, coisas que ele poderia fazer que seriam melhores agora, sabe? E eu acho que é um negócio legal da gente comentar que é, tipo, fatores protetivos, né? Porque o Alzheimer não tem cura, mas existem tanto medicamentos quanto terapias que desaceleram, entre várias aspas, assim. Pode prevenir até. Exato. Assim. Tipo, não vai parar, e isso tem um fator genético bem importante aí, então se você tem os marcadores, a chance de você ter a doença é muito, muito alta. Mas tem coisas que você consegue fazer para lidar com essa degeneração cognitiva, até tentar mitigar certos sintomas. E aí, uma coisa que falam muito, mas aí é uma coisa mais terapêutica, né? Eu não vou entrar muito em medicação porque eu não conheço os mnemônicos, mas que é tipo aprender coisas novas, né? Eu vejo muito essa recomendação de tipo, você tá com um processo demencial aqui, você toca algum instrumento, aprende a tocar um instrumento. Música eles costumam recomendar muito, porque música é um processo global no cérebro, né? Você usa todas as partes, motor, cognitivo, todo rítmico. Então você costuma usar todas as partes do cérebro para aprender um certo instrumento, para tocar certa música. Então eles recomendam muito porque gera justamente essa plasticidade, né? Aumenta a conectividade do cérebro. Então você está tendo um processo degenerativo, a gente aumenta a conectividade, entre aspas, preserva um pouco da função. Então, isso até é algo interessante pra gente parar e pensar, porque aí é a minha visão bem pessoal nesse sentido, né? Porque eu só tenho contato com esses 2 casos de Alzheimer, né? Então, um que eu trabalhei com e outro que faz parte da minha história, não é da minha família, gente, mas, né, faz parte da minha história como ser humano. E aí são 2 casos muito diferentes. Então, de uma pessoa que gostava muito de aprender, mas aprendia muito línguas, só que ao mesmo tempo era bastante inflexível. Essa é a grande questão. Então, acordava sempre naquele horário e fazia sempre a mesma ordem de coisas, era sempre o caminho, né, bem inflexível. E o outro quadro também bastante inflexível. Então, esse outro quadro, ela já não gostava muito de aprender coisas novas, não gostava muito de exercer a criatividade nesse sentido, mas também era muito inflexível. Então, a grande questão como prevenção é você trabalhar a flexibilidade cognitiva, né? E a flexibilidade cognitiva, gente, é uma função executiva, como a gente já falou em outros momentos. Então, é a tua capacidade de ter novas formas de resolver as coisas. Então, se você faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito, é como se você estivesse trilhando o mesmo caminho no teu cérebro. Você está fincando, fazendo ali uma vala. Se você vai tentando fazer de outro jeito, então, mudando a ordem das coisas no seu dia, exercendo, indo pro trabalho por outro caminho, então você vai sempre de carro, escolhe um dia de ônibus, prestar atenção nisso, vai a pé para certas coisas. Então assim, vai achando outras formas de fazer aqueles caminhos, por quê? Porque isso vai exercendo a flexibilidade cognitiva. E esse é um grande fator protetivo. Por que aprender música é muito importante? Porque ele vai exercer exatamente a flexibilidade cognitiva. Então ele vai mexer com várias áreas do cérebro, mas você vai ter que descobrir novos jeitos de lidar com a todo momento, quando você está aprendendo música. Então, esse é um dos grandes fatores de prevenção, né? A flexibilidade cognitiva. E você vê, eu vejo quase como um preditivo, sabe? Então, se a pessoa ela é extremamente inflexível de fazer sempre a mesma coisa, fazer sempre a mesma coisa. Aquelas pessoas obsessivas, coisa, né? No mesmo horário, com o mesmo jeito. Isso porque já tem um risco genético. E eu já esqueço palavras. Olha. Vamos fazer um teste de memória aí, Fernando. Eu vou tocar o remédio agora. Qual a rua do filme?
Ó, eu vou falar. 42, Washington 42. 42 Washington Street. John. Nossa, eu achei que você tava falando do filme da Dory lá, do P. Sidney 42, Wallaby Sidney. Caraca, essa eu não ia lembrar. P. Sherman 42, Wallaby Sidney. E John Black. E qual que é a cidade? Não, você não pode ajudar. É É, virar pro Fernando e falar, ó, Fernando, mesa, ônibus, leão. se eu ficar com Alzheimer em estado vegetativo, doei meus órgãos, pode desligar as máquinas. É isso aí. Ótimo. Então, fatores Eu vou fazer. Ótimo. Ainda bem que você falou. Eu não ia porque pedir vou permissão mesmo. Mas Agora ele não precisa nem assinar papel, porque já tem evidência. Não, mas eu tô deixando isso claríssimo. Eu quero deixar isso claro. Pelo amor de Deus, doa tudo e desliga e me crema. E somos dois. Só que eu não Mentira. queria ser cremada. eu vou estar sempre dentro de você. Horrível. Mas eu gostaria de ser cremado. Tenho claustrofobia, não posso ser enterrado. Ah, é verdade, seu esqueleto fica com medo. Minha alma fica presa no caixão. Pode deixar. A gente dá um funeral viking pro Fernando. E tem que me queimar atirando a flecha. Tirando a flecha. Tem que acertar lá. Então vou ter que treinar. Não, A gente chama a Erika. a gente chama a Erika, pode ser. Não te conheço, mas bora. Pode estar no meu funeral, você é convidado. Então, assim, fatores protetivos, né? Exercer a flexibilidade cognitiva, então, através da aprendizagem de música, mas você pode começar a fazer isso de uma maneira muito tranquila, aprendendo novos hobbies. Eu acho que é importante a gente colocar de que, tipo, isso são fatores protetivos porque a ideia é fazer isso antes de você começar a ter os sintomas, né? É uma forma de criar uma rede de conectividade cerebral que, durante o processo de degeneração, vai se manter por mais tempo. Porque senão... E eu já até imagino esse desentendimento das pessoas. Tipo, vou falar pra uma pessoa de Alzheimer pegar caminhos diferentes todo dia, ela não chega em casa nunca. Entendeu? E a lógica é exatamente essa. Você se perde essa pessoa pra sempre. Exatamente. Se você já está tendo sintomas, você precisa da rotina. A ideia é que você vai ter, antes de ter sintomas, ter criado várias rotinas, porque você vai perder uma, mas você ainda tem outras reservas lá que você ainda vai manter na memória. Isso vai demorar mais pra você se perder. E o que eles falam é tipo, essa flexibilidade cognitiva também é você aprender coisas novas, né? Então, é estudar coisas novas, é ler coisas novas. Diferentes do seu entorno. Cotidiano, assim. Então, é você estar se esforçando sempre pra fazer algo diferente. Então não adianta, por exemplo, você gostar muito de romances e aí você lê muito romance. A ideia é, você gosta muito de ler? Beleza, vai tentar ler um bagulho nada a ver com o que você costuma ler. Eu lembro de um estudo que eu achei que funciona, é um exemplo porque é uma coisa que eu acho muito legal, né? De que pegaram várias casas de repouso que tinham idosos com processos demenciais, e aí todos eles faziam muito joguinho de tabuleiro, né? Gostavam de jogar xadrez, palavra cruzada. E aí o que fizeram? Falaram, não, vamos parar com essa porra aí, vamos jogar o Wii. E levaram os Nintendo Wii pros idosos jogarem. E assim, todos eles adoraram, porque é um movimento... Exato, é um movimento físico, então tem uma questão de fisioterapia aí pra eles manterem um certo tônus muscular. E é uma atividade nova, sabe? E, de novo, o videogame é muito demandante cognitivamente. Então é uma estratégia de estimulação interessante também para esse tipo de população. Porque a ideia que fica um pouco é muito senso comum isso. Tipo, como assim ele toca Alzheimer, sendo que ela fazia a palavra cruzada a vida inteira? E é tipo, é isso, se você fazia a palavra cruzada a vida inteira. Exato, tipo, não é mais não demanda mais cognitivamente. Eu acho que esse é o importante a gente deixar claro, né? De que o cérebro, ele lida com demanda cognitiva, qualquer demanda cognitiva, criando novas conexões neuronais, né? Então ele estimula seu cérebro a aumentar a ramificação dos neurônios e aí eles se comunicam melhor. Quando você está num processo demencial, a gente precisa de várias atividades que estimulem exatamente isso. Se você faz algo que você sempre fez, você não está estimulando essa criação de novas conectividades. E pode ser algo assim super high level, sabe? Exato, sabe? Tipo, o cara era pianista profissional. Tocar piano não vai mais gerar conectividade cerebral para esse cara. Aprender instrumentos tudo que no fazer geral. foi feito. Exato. Não, mas é isso, tipo, geral pra ele, a rede de conectividade que dava para ele o desempenho que ele tem já existe. Ele não vai precisar criar aquilo de novo. O negócio é pegar o pianista profissional e falar, meu amigo, agora você vai aprender a tocar xilofone. Acho que até vai além. Na música. Você vai aprender a, sei lá, aprender a fazer imposto de renda. Eu pensei isso, vai fazer escultura com argila. Tipo, vai aprender uma coisa nada a ver. Tipo... o que eu tava vendo aqui, que eu queria falar, era de exatamente, por exemplo, como tem alterações vasculares, pessoas que têm problemas cardiovasculares, eles têm uma chance aumentada de ter doenças degenerativas, principalmente Alzheimer,
E uma das questões que ele traz como preventivo é atividade física. Como grande parte das questões de saúde, a gente sabe que a prática de atividade física é um fator protetivo. Ou seja, isso não é você ser magro, não é você ser super fitness, Vai não correr é na isso. rua, faz um polidense, faz qualquer coisa. Pode fazer qualquer atividade. Joga o Wii, joga o Wii, joga. Joga o Wii. O Wii é super divertido. Então, assim, a grande questão é você se manter fisicamente ativo. E o Fernando, calma, ele tá fazendo a sinapse aí. Tá terminando. Ideias a mil. Qual que é o jogo? A anomia aqui, ó. O jogo de dança do Xbox. Just Dance? Just Dance. Nossa, eu amava aquilo. É muito Meu Deus, divertido. eu vou ser o velhinho do Just Dance. O velhinho É Just muito Dance. divertido. Não, Nossa, mas se eu você for amava velho, isso, tem que eu- fazer uma coisa diferente. Vai? Se você amava isso, tem que Então, fazer. Então, eu pode fazer amava, isso mas era também. esporádico, porque Ah, eu tá. nunca tive. Pode fazer isso também. Agora, a grande questão e isso é o que a gente cansa, né? De falar que faça atividade física. Mas faça atividade física desde sempre. Não adianta você chegar com 60 anos e resolver fazer Então, hidroginástica. E aquilo que tá nesse livro que eu falei no início, envelhecimento não é a passagem de tempo, é o que você faz dentro desse tempo. Então, não é fazer quando já cagou, é fazer pra não cagar. Exato. Que infelizmente a gente A frase, né? Não fazer quando já cagou, fazer para não cagar. tá. Número 2. Neurobuilder. Eu malho pra isso, pra esquecer aos poucos. Mas a ideia. Vai ficar doente devagar. Eu vejo devagar. Mas eu acho que volta naquela ideia, até quando a gente falou de mental health literacy, né? De que é justamente o modelo. Tem que mudar a lógica de saúde, né? De que não é tratar o sintoma, mas é prevenir que a doença aconteça. E é essa a questão. Tipo, todos os estudos mostram sempre isso. É muito mais fácil você prevenir uma condição do que tratar a condição. É até mais barato, Não, questão financeira e Exato, energia. os medicamentos para Alzheimer que não curam, que só diminuem a perda cognitiva Diminuem e os diminuem, sintomas, assim, né? entre aspas, são caríssimos. Aí você fazer um polidense que seja, pô, Também Ao tá, longo vale de. entrar. nas Mas Corre aulas. na rua, corre na rua. Corre na rua, exato. pode correr na Anda de rua. bike, pega a bike do Itaú e anda. Eu fiz isso esses dias, é maravilhoso. Ai, eu tô com uma saudade. Só que dá uma puta. Porque eu fazia muito tempo que eu não andava de bicicleta, eu fiquei com uma puta dor na bunda. Mas Não, na verdade, ó, a penúltima vez que eu andei de bicicleta, eu atropelei um idoso. Aí eu fiquei traumatizado. Eu dei uma cabeçada no idoso, fui. E... Pedi desculpa. Imaginando estilo South Park, sabe? Tipo, o idosinho voando. E aí eu andei a última vez, mano, mas eu tenho muito medo de bike. Na rua, sabe? De andar de bike. Nossa, então, eu Os achei, carros São Paulo é passando. tenso. eu achei que eu ia ter também, mas foi de Ah, boa. pra Você mim. e sentimento não andam junto, né? Exato, né? Eu tava, puta, atravessando a avenida, assim, pra ir pros lugares. Nossa, eu tava pedalando, falando, vou morrer. Ó, ônibus, vou morrer. Não, mas isso dá um cagaço, cara. Quando o ônibus passa assim na tua Mano. orelha, velho. Isso dá um cagaço. São Paulo não é praticável pra bike, tô suave. Não, eu acho que depende do lugar. Não, tô suave. Tipo, onde eu andava, onde Você eu andei andar de tinha. bike em Santos é uma coisa, onde Não, tem mas- uma cultura da bike. Ah, Onde eu andei tinha ciclovia, tá? Então era Não, suave. anda no Ibirapuera, mas não era Aí- pra andar de bike. Anda de Não, bike. Vila Lobos suave. também. Vila Lobos. Dá pra andar também. Agora, andar Nossa, na Vila rua, Lobos é velho. da hora. Tô bem suave que Saudades. perdeu o braço, mano. Tô bem suave. Isso se for só o braço. Exato. Então, assim, não. Mas a grande questão é... Tem uma frase que eu acho muito boa, que eu li uma vez, que fala assim, você diz que faz de tudo pro seu filho, né? Que você daria a sua vida pelo seu filho. Será que você daria pro seu filho a qualidade de vida pra você conseguir se manter muito mais tempo? Então, dar... Não, Eu ia literalmente explicar agora, e aí ele falou, não entendi. É uma frase muito profunda que eu conheço. Eu falei, não entendi. não, realmente, Eu entendi o que ela falou. Porque a gente tem muito essa... A gente tem muito essa questão de sacrifício pelo filho, né? Então, eu faço de tudo por ele. Então, eu não faço as coisas para mim para fazer para ele. Então, eu não vou fazer uma ginástica, eu não vou fazer nada, porque eu dou de tudo pro meu O filho. maior sacrifício é você deixar de comer óleo pra viver mais O tempo grande pra cuidar do seu filho. sacrifício, o dar de tudo pro seu filho é exatamente você se dar o cuidado. Entende? Também é se dar o cuidado. Por quê? Porque isso é viver a longo prazo. De nada adianta a gente seguir essa lógica insana do sacrifício e você acaba perdendo a tua própria vida. Então você não tá dando o máximo pro seu filho. Porque dar o máximo pro seu filho é você se cuidar. É você ir lá e fazer atividade física. Não pode pagar um polidense porque é caro? Beleza, vai correr na rua.
vai andar no parque, vai, sei lá, fazer flexão. É que eu acho que a gente sempre tem que deixar o ponto de que, tipo, eu realmente, né, atividade física, alimentação saudável, atividade física e sono de qualidade são os 3 pilares da saúde e da qualidade de vida. Pra assim, qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Só que a gente sempre tem que colocar a mão na consciência de, tipo, sociedade capitalista, problemas socioeconômicos. Quem tem capacidade de exato. fazer isso, Quem vai ser classe consegue média pra cuidar de cima. si próprio, exato. É tipo, a gente vira e fala, não, correr na rua é barato. Puta, mas pra quem trabalha das 8 da manhã até as 7 da noite e tem que cuidar da criança 4 horas, quando 2 horas chega. pra ir, 2 horas pra voltar. Exato, tipo, que tempo que ela vai ter pra correr na rua. É um agravante, a gente fala, correr na rua é de graça, tá bom, corre na rua, no meio da favela, entendeu? É perigoso, e aí, eu vou correr na rua? Então tem uma série de problemas sociais aqui que a gente também tem que ter em mente. Mas aí a gente chega na máxima que a gente sempre chega, de que o sistema capitalista não é sustentável. Não, ele é adoecedor, porque ele, de alguma forma ele impede que alguma classe social Vocês tenha são um bando qualidade de de vida. socialistas? Não. E ainda eu ponto uma coisa que eu tava pensando com quanto é injusto. Tipo, tem um episódio do Porta dos Fundos, bem antigo, já faz muito. Só tá. maquiagem. É o reboco da cara da gente. Reboco da Aí uma cara tá branca e outra tá amarela dela, né? Tipo, Não, tem a bochecha dela aqui. Assim. De que eles fazem uma sátira ali, né? Um sketch muito bom de que é um paciente que tá durante uma cirurgia e fala, sei lá, começou a cortou uma veia lá, uma artéria e tá sangrando. O convênio não cobre, não vai dar pra fazer. Tipo, mas a gente descobriu que ele tem uma coisa assim, o convênio dele não cobre, não vai dar pra fazer não. E tipo, e o quanto você deixa um indivíduo morrer ou adoecer ou sucumbir com um adoecimento que tem cura, que tem tratamento, só porque ele não pode pagar. Não só porque o convênio não cobre. E você tem pessoas com câncer que não conseguem fazer tratamento, pessoas que têm algum adoecimento específico que não conseguem ter tratamento, por mais que o SUS, ele, graças a Deus, supre bastante. Não, graças às Jesus. públicas. Ele Só consegue... o Docor entendeu? O que? Eu não entendi. Falei, Jesus. Meu Deus. O inconsciente tá assim, ó. Graças a Jesus. A gente consegue suprir isso, mas o quanto isso é um absurdo, mano. Saúde não deveria ser privado. Tipo, pra mim é uma coisa bizarra. Não, Nunca mim, deveria ter sido... Pra mim, o mais bizarro é você ver que tem pouquíssimos planos de saúde que incluem o Gympass no plano de saúde. E pra mim isso devia ser básico, tá ligado? Tipo, qualquer plano de saúde mais simples de todos devia ter uma afiliação com a academia, sabe? Porque o que plano de saúde não quer fazer é te pagar. É te prevenir. É prevenir a doença. O que ele não quer fazer é ter que pagar o seu tratamento. Ele quer que você pague ele, mas não vou precisar. Exato. E a maior facilidade para ele fazer isso é ele se tivesse um Gympass para que você pudesse fazer uma atividade física e ter prevenção de adoecimentos. Exato. E os planos com o Gympass são tipo R$500 mais caros que o da mesma categoria. Para a academia do bolso, exato, né? Sai mais barato. Que é o que a gente faz, no caso. É que a gente sempre fala. Capitalismo. Capitalismo. Enfim. Bem, eu queria... Vocês acham que tem algum adendo? Porque eu tenho um tópico que pra mim é a parte que eu choro sempre que eu vejo o filme. 3 vezes eu chorei na mesma intensidade, no mesmo lugar. Eu acho que você tem que falar, porque a gente tem que encaminhar pro final aqui. Que é a palestra que ela dá no simpósio de Alzheimer. Em que ela... Eu até anotei aqui as falas dela. Em que ela começa a falar de... E eu trouxe umas falas que eu quero que o Rafael reaja. React! Você tá esperando a reação emocional de mim? Tá bom. Faz a cara boa sorte pra você agora. Então, boa sorte pra você, Fernando. Vamos ver. Eu acho que eu desisti daí. Tá. Em que ela começa a falar de... Nossa, eu anotei essa frase dela, eu preferia ter câncer. Tipo... Bem, do quanto ela começa a falar naquela palestra as angústias dela, né? E ela fala daquele poema em que... Da arte do esquecimento, né? Do quanto que a vida dela é um eterno esquecer. E ela
falando que eu quero o máximo possível reter a memória de estar aqui falando com vocês, mas eu sei que eu também vou esquecer. E a angústia, né, que daquela frase inteira, né, daquela cena inteira, pra mim é tipo, nossa, até quando as folhas caem, o filho fica desesperado, ela tenta fazer uma piada, né, tipo, eu vou esquecer que isso aconteceu. Eu quero esquecer que isso aconteceu. E do quanto é... Tipo, aquela cena é a personificação da angústia, sabe? Do indivíduo que tá vivenciando aquilo. Mas eu acho que é que, assim, a gente tá falando muito dentro do contexto do Alzheimer, mas eu acho que essa angústia, ela é uma angústia meio que comum entre todas as doenças mentais / psiquiátricas, né? Porque, pra mim, o maior problema, sabe? O maior criador de angústia desse qualquer tipo de doença mental é justamente que você sente que você não tem controle sobre a sua doença. Essa é a maior angústia, sabe? Tipo, eu tô deprimido, eu não consigo não estar deprimido. E a pessoa se sente sem controle, né? Eu tô esquecendo, eu não consigo não esquecer. Por mais que eu tente gerar qualquer tipo de estratégia, eu não consigo. Tá na minha cabeça e eu não consigo mudar o que tá na minha cabeça. Então a gente tem muito essa coisa de, tipo, eu tô gripado, eu consigo melhorar os sintomas. Eu tô com câncer, eu consigo... Tipo, o tratamento, ele é tangível, sabe? Ele existe no mundo e você consegue... Exato, você consegue ter... Não tô dizendo que quem tem câncer não sofre. Sofre. Mas você tem o mínimo de noção de, tipo, eu consigo lutar contra. Uhum. Né? A gente tem muito essa lógica de, tipo, ele lutou, venceu o câncer. Não dá pra você vencer o Alzheimer. Não dá pra você vencer uma depressão grave, entendeu? Por enquanto. Não chega lá, hein? E eu acho que isso é o maior problema das doenças mentais no geral. De, tipo, você tem que aceitar que você vai ter aquilo pro resto da sua vida. E você vai ter que conviver com aquilo. Você não vence, você não derrota, você não supera. Tem uma frase nesse discurso, que eu não sei se você anotou ela, porém ela fala que ela não tá sofrendo, que ela tá lutando, né? Uhum. Então, no inglês, I'm not suffering, I'm struggling. Então é você lutar, mas você tá tendo dificuldade, mas você não desistiu ainda. É que o struggling é um negócio meio, tipo, aturando, né? Um negócio meio... É mais assim... se debatendo. Exato, mas... Tem essa potência do eu ainda tô lutando. Por que foi traduzido como lutando? Porque o struggling é estou com dificuldade, mas estou aqui. Estou com dificuldade, mas estou aqui. Agora eu vou ser chato da semântica, mas é que, tipo, eu acho que fighting é você tá lutando e ganhando, e struggling é você tá lutando e perdendo, entendeu? Tipo, struggling pra mim tem essa conotação de que você não tá ganhando na luta. Você tá lutando, mas você não tá ganhando. Exato. Mas você tá lutando ainda. Então ainda tem essa potência. Então ela não tá só no sofrimento passivo. Uhum. Que ela ainda tá na potência do eu ainda estou perdendo, mas eu ainda tô fazendo um movimento, entende? É por isso que eu não gosto de ver filme dublado, porque eu acho que tem muita barreira de língua, tem muita coisa que as línguas têm um detalhe que quando traduz livremente você perde. Percebe Exatamente só pelo nome do filme. Exatamente. Por isso que eu falei em inglês a frase, Não, inclusive, assim. Então, que é pra dar esses dois. A frase que eu anotei é que ela fala que ela vivencia a arte de perder todos os dias. Todos os dias eu perco algo. Todos os dias eu esqueço algo. E ela nunca sabe o que ela vai esquecer ou perder no dia seguinte. Eu acho que é a angústia de, tipo, que eu sempre falo, de que meu medo do Alzheimer é exatamente esse, é ter essa noção de que... Meu medo do Alzheimer é o Alzheimer. Mas porque a ideia do Alzheimer é de que você não cria novas experiências, sabe? Aquilo é como se sua vida parasse e começasse a andar pra trás. E é isso, é a arte de perder todos os dias, porque literalmente todos os dias você perde alguma coisa. Você pode nem lembrar do que você perdeu, mas você perdeu. Minhas memórias... Tipo jogo. Pelo menos. Se vocês perderam também. E se eu tiver Alzheimer, eu não vou lembrar do jogo. Eu ganho o jogo. Você ganha o jogo com Alzheimer. Puta que pariu! Agora ele quer ter Alzheimer. Não, senão eu prefiro perder o jogo todos os dias. Porque se eu vou perder dos dois, né? Prefiro perder o jogo. Minhas memórias se tornaram meus bens mais preciosos. E eu perco todos os dias. Isso me pega num nível, porque assim, meu avô morreu de câncer, né? E aí, eu lembro de um momento, já tava bem ruinzinho, e aí ele falou... Pode chorar, Juliana, a gente deixa. E aí ele falou uma coisa muito legal, que ele falou assim, o que ele mais sofria com a previsão da morte é que tinham coisas que ele nunca ia esquecer. E aí ele me contou 2 memórias que ele não ia esquecer, que são memórias que eu estou dentro, mas eu não lembro. E aí eu fiquei pensando isso, do quanto que, tipo,
a memória é um bem mais precioso e é algo que fica eterno. Então, a partir do momento que ele me contou da memória e eu imaginei ela, não é minha memória, mas eu carrego comigo. Então, tipo, meio que sobrevive, sabe? Então, eu acho que essa é a parte mais dolorida pra mim. Do tipo, as memórias são o bem mais precioso e é exatamente isso que você vai perdendo, sabe? Que a memória, querendo ou não, é que a gente talvez vá pro lado mais filosófico da coisa, né? Mas tipo, a memória é a única forma que, em teoria, a gente tem de manter vivas as pessoas que morreram, né? E aí, como é que é perder tudo isso? Tem eu gosto muito do Cortella, né? Apesar de eu lembrar do saco do Cortella agora. Papai Noel. Desculpa, Cortella. Todo dia é Natal pra ele. Tô fazendo uma piada pra vocês. É só para isso, né? Mas também lembrei do saco dele, o que meu amigo fez com o rostinho. Arrasta no chão. Que ele fala que a única forma de viver eternamente é vivendo no outro. Né? Então, você quer viver pra sempre? Impacte o outro. Né? Getulhão, né? Deixa a vida para entrar pra história. Com certeza, mesma coisa. Não, é memória, querendo ou não. Na verdade, qualquer presidente vai estar ali na memória, né? No livro de história. Porque eu lembro, isso faz eu lembrar do filme do Troia, né? Do Aquiles, que ele fala, quero viver pra sempre. E aí todo mundo fala, não, você não vai viver pra sempre fisicamente, você vai viver nas lendas, nos contos, nos mitos. O mundo vai saber seu nome. É isso. Tudo está indo embora. Tornamos-nos ridículos. Porque as pessoas zombam do sintoma. Tá gaga. Tá esquecendo tudo. Telhado de vidro. A gente tá aqui há 2 horas zombando dos sintomas. E eu acho que tem outra que ela fala assim, eu ainda tenho momentos de pura alegria. E tudo que me resta é viver no momento. É tudo que eu consigo fazer. Eu acho que essa é a grande questão, né? Tipo, por que eu falo que eu acho que eu não sofreria no estágio avançado? Porque, exato, você vai viver o momento. E você vai ser feliz no momento, você vai ser confuso em certos momentos. Então, mas é isso que me causa angústia agora, sabe? Porque eu concordo com você, no momento da doença avançada, você não vai sentir isso. Mas agora, pra mim, o que me causa muita angústia é isso, é pensar que eu tô vivendo sem contexto. Tipo, é aquilo, tipo, eu estou nesse lugar, estou tomando café, mas eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei quem fala comigo, eu não sei quem tá do meu lado, eu só sei que eu tô tomando café. Mas simplicidade. Mas uma coisa que na experiência com um grupo de idosos com Alzheimer, isso não angustia tanto. Porque, na verdade, talvez ele nem tenha consciência mas é isso que eu tava falando, tipo, eu acho que eu vivendo esse momento eu não sentiria angústia, eu sinto angústia de pensar que eu vou chegar lá, entendeu? Tá. Ou que seria assim. E eles gostam, porque o momento é bom. Então era isso que o dono lá da clínica falava, né? De que eu falei, eu senti que era inútil, assim. Ele falou assim, de que beleza, elas não vão lembrar mesmo. Elas não vão lembrar de você, talvez todo dia você vai vir aqui, vai ser como se fosse a primeira vez. Filme. Como se fosse a primeira vez. E... que é cientificamente impossível, mas tudo bem. Mas que... toda a reação fisiológica, ela tem de prazer, de alegria, de felicidade do que você fez ali, vai impactar o corpo delas todos os dias. Elas vão voltar bem pra casa, elas vão acordar melhor no dia seguinte, elas vão sentir prazer em estar aqui, ela vai gostar disso. Mesmo que ela não lembre, o corpo lembra de alguma forma. Então, não, e isso é legal porque é uma instrução que a gente tem que passar pra família, sabe? Porque tem gente, de novo, né? Tem pessoas e pessoas, tem pessoas que não conseguem lidar com essa noção de esquecimento. E aí são aquelas pessoas que ficam sempre todo dia falando, não, mãe, você é tal pessoa, você vai pra tal lugar, você faz isso, você não lembra, fulano é tal pessoa. E tipo, não, é isso que desorganiza o paciente, entendeu? Quando ela chega num momento avançado, não adianta você tentar ancorar ela na realidade, não adianta você tentar fazer ela lembrar, ela não vai lembrar, a memória não tá mais lá. Ela não é mais aquela pessoa, e você precisa... Eu acho que é quase paliativo no sentido de, tipo, dar pra ela a melhor condição pra ela ser feliz naquele dia. Porque você ficar confrontando e desorganizando ela e fazendo ela se sentir cada vez mais confusa, cada vez mais perdida, é isso que vai piorar o quadro. É isso que gera problema de humor, é isso que gera uma série de questões durante a doença. Então é isso. Só tem uma frase que eu gosto muito, que é lá do começo, né? Que ela, quando a filha problema... 24 minutos em lágrimas. 24 minutos já. Que quando a filha mais nova, acho que é a mais nova, que é a filha problema, né? Pergunta pra ela, mãe, como é que é?
né? E eu acho isso muito interessante, o tratamento que os filhos têm da doença dela. Então, a filha perfeita dos gêmeos, ela vai tentando, assim, deixar a mãe mais acomodada possível e vai evitando e nananã, e tipo, vai podando, assim, por amor, mas a forma dela lidar é assim. E a forma da filha problema lidar é, pô, como é que você tá? Como é que é pra você? Então, isso eu acho muito E é o mais foda. Importante, né? Tipo, Exato, e aí ela fala, sempre fui tão definida pelo meu intelecto, minha linguagem, minha articulação, e agora às vezes eu vejo as palavras na minha frente e eu não consigo alcançá-las, e eu não sei quem eu sou, e eu não sei mais o que eu vou esquecer. Então, assim, eu acho que isso resume muito essa sensação das fases iniciais. Do tipo, você já não sabe mais o que você vai esquecer, você sabe que você vai esquecer. eu acho que é o pior, é tipo, esquecer do que eu esqueci. Porque é nessa linha, sabe? Essas memórias são as únicas coisas que eu tenho pra lembrar de tudo que eu vivi. Eu não consigo nem lembrar que eu perdi alguma coisa. Tipo, nossa, imagina o sofrimento de não saber nem o que você perdeu, sabe? Sim. E, com essa nota positiva... Comam bem, façam atividade física, durmam de 7 a 8 horas por dia. Façam polidense. Façam polidense, mas não quebrem o joelho. Se vocês Eu não chutei o tiverem, joelho do amiguinho. se vocês tiverem aquele higiene maravilhoso, que é que você consegue dormir 6 horas por dia, e a mesma coisa se estivesse dormindo 8 para as pessoas que são como eu, parabéns, durma 6. Mas se cuidem, tá bom? E não esqueçam de mim. E assistam um filme. É um filme que vale muito a pena, mesmo se você, sei lá, por algum motivo não assistiu, viu todos os spoilers, como o nosso inconsciente, ainda assim, assista. É um filme que vale muito a pena. E anotem quando vocês começam a chorar. Põe nos comentários. 24 minutos. A Juliana foi fez 24 minutos. O meu foi na palestra, que ela dá pra usar. Eu não chorei. Não chorou. Eu acho que quando você chorou, quando você nasceu, você não chorou, né? Não. Eu acho que não. O médico nasceu morto, moço. Eu nasci dormindo. Ah, não, peraí, parece que tá batendo. E o Rafa tava assim, ó. Acho que eu chorei depois que ele bateu, né? Porque tem que dar o tapinha. Hoje em dia não precisa mais, eu acho. Ah, mas eu nasci. Enfim. Mas é isso. Você tem que entender que a vida é morrer aos poucos e quando você nasce, a primeira coisa que você recebe é um tapa. Boa noite. Boa tarde. Ou bom dia. Curtam, ativem o sininho, deixem nos comentários E comprem fluoxetina na Shopee. Dá pra comprar? Dá. Opa! foco. Tchau, pessoal!